com perguntas e respostas. Vocês vão mandar as perguntas de vocês pelo... Aqui eu já deixei esse contato que está escrito Pix, é o meu mesmo telefone, tá? É Ale Rocha, Pix e contato. Zap Zap 11 97625 1768. Eu coloquei aqui essa informação de Wise pelo seguinte, tem gente que está fora do Brasil e não tem acesso ao Pix. E eu sei que já tem gente que me assiste, o Portugal, oi! E, então, se quiser mandar por Wise, não é propaganda, é o serviço que eu uso, é uma plataforma de transferência de valores internacionais. Então, você pode colocar aí o meu código, meu perfil aí é @AlexandraCristina1, número 1, e aí a gente faz a leitura para vocês. Enquanto não vierem perguntas... maridão aparecendo. Produção. Enquanto não vierem perguntas, a gente vai conversar sobre a espiritualidade. Vocês podem mandar as perguntas, os comentários. E vamos trocar experiências, né, gente? Que ninguém sabe tudo, mas dentro da minha experiência, dentro do pouco que eu já sei, que eu já vivi, a gente compartilha um pouco da experiência daquilo que a gente já viveu também, né, gente? Que, não fecha tudo não, por favor. Aí tá bom, muito obrigada. É o técnico, gente, mais conhecido como maridão. E olha, hoje eu lembrei de deixar aqui, ó. Hoje eu lembrei que eu sempre falo disso aqui, ó, quando eu falo de karma e dharma. Já vou começar falando disso, enquanto não vem perguntas, ó. E quando eu falo de karma e dharma, eu tiro essa informação desse livrinho aqui, ó. Tá? Que é um livro ancestral, Bhagavad Gita. Não é assim que pronuncia, é assim que eu pronuncio, gente, desculpa. Tá? Eu não sou formada em sânscrito. Tá? Então, é daqui que eu tiro essas informações. E é muito interessante, viu? Eu tenho essa tradução, que não é meu, esse livro é do meu irmão. Tá aqui em casa por uso capião. Oi! Tá aqui! Tá aqui em casa em uso capião. Eu tenho algumas outras, uns poucos livros. Eu tenho um livro aqui, que na verdade tem esse cidadão, eu vou falar depois quando a gente for falar dos animais, tem esse autor, tá? Esse autor é muito bom. Gente, a espiritualidade dos animais, a humanidade lida com esse conhecimento há milhares de anos. Não é novidade para as culturas mais ancestrais do planeta. Tá? Mas vou trazer um pouco para perto da gente, da nossa realidade brasileira, dentro dos nossos conhecimentos, porque eu acho que também fica mais fácil de todo mundo entender alguns conceitos, tá? Então, mas sim, ao longo dos anos, se Deus quiser, vamos aprofundar e estudar mais essas outras culturas, e assim a gente vai aprender junto, aprender mais. Eu tenho esse aqui também, eu tenho desse outro autor também, tá? Porque aí eu acho que a gente pode abrindo também, comentando. Esses aqui são da linha espírita kardecista, apesar de ali na federação mesmo eles terem as suas opiniões, os seus conceitos, mas esses autores trouxeram informações baseadas nessa linha de pensamento, tá? Então eu acho que pode nos ajudar também. Eu vou deixar também aqui. E aí a gente vai conversando, deixa eu fechar essa parte que tá na minha frente, tá me atrapalhando. Oi, Caroline! Tudo bem, Caroline? Tudo bem, Aparecida? Dani, tudo bem, coisa linda? Como vai? Oi, Caroline, olha, está aqui no comentário fixado, tá bom? Os valores, deixa eu puxar aqui, os valores R$10 no Pix, a pergunta, tá? Eu respondo aqui agora na hora para você. E se tiver fora do país, não tiver acesso ao Pix, é €2 ou $2 pela Wise, tá bom? E aí eu peço só para quando você mandar a pergunta, você já manda o comprovante aí por esse mesmo telefone, que está escrito aqui Pix, é o telefone do meu Zap Zap, tá? Caroline, aí a gente já lê aqui na hora para você, tá bom?
pela Wiesel. Eu vou marcar aqui, ó, o meu... Tá no comentário fixado, Alexandra. Está na descrição do vídeo, mas eu vou deixar aqui no comentário refixado também para facilitar para vocês. Alexandra Cristina, sou eu. Tá? Que aí fica mais fácil vocês enxergarem, né? Mas também tem outras formas de fazer pergunta, que é pelo WhatsApp, mandar 1, 2 ou 3 perguntas, os valores estão aí no comentário fixado também. Se quiser agendar um horário, cadê? Fixar mensagem. Consegui fixar? Consegui. Se quiser fazer pergunta também, então já vou falar o serviço, ó, olha só. Então, quem quiser fazer um agendamento de uma leitura individualizada comigo, personalizada, a gente fica 1 hora junto. Você pode fazer até 9 perguntas. Dentro da minha experiência, a gente já quita tudo com 5 ou 6 perguntas, tá? Mas vamos fazer 9, que é para aprofundar bem. E aí, esse aí no Pix é R$150, ou dólar ou euro, pela Wise, como eu já te disse, que por enquanto é o serviço que eu tenho, 28 ou dólar ou 28 euros. E se quiser mandar uma... não, ali eu quero uma coisa menos, é uma pergunta específica, pode ser agora aqui na live, tá? R$10, aí a gente lê aqui ao vivo para vocês. Ou se quiser pelo... mas não quero na live, eu queria uma outra coisa, tudo bem. Tem aqui, ó, também na descrição do vídeo, manda a pergunta pelo WhatsApp, eu mando um áudio. E eu mando plus ainda. Além do áudio, eu tiro foto da cartada para vocês. Eu dou sempre uma dica que vem na inspiração, que aqui é na hora, de repente, a gente vem a inspiração, olha, bom para ela tomar um banho de ervas, olha, acende essa vela, faz esse exercício, a gente faz isso também. Eu mando um kitzinho. Então, é uma pergunta R$18, 2 perguntas R$34, ou 3 perguntas R$54, tá? E eu já recebi uma perguntinha. Que delícia! Oi, amor! Ai, sua linda! Vamos lá, sua linda! Muito bem, meu amor. Então, já manda ver nessa sua perguntinha aí. E aí, enquanto não vem as perguntas, a gente vai conversar de espiritualidade, vamos trocar experiências aqui. E, principalmente, eu quero falar já sobre a espiritualidade dos animais. Estou só esperando aqui a perguntinha da nossa amiga, que mandou. Nossa amiga linda, maravilhosa. E aí, assim que ela mandar a perguntinha, e aí eu já leio para... são 2 perguntinhas. São 2 perguntinhas que ela quer saber. Que ela tá fofoqueira hoje. Gente, eu tô brincando assim porque eu conheço a pessoa, tá? Ai, gente, adoro. Então, escreve aí com tranquilidade. Se quiser, você pode escrever tanto pelo chat, pelo WhatsApp, você que sabe, tá? Aqui, ó. Tá, então tá. Então, vamos para a pergunta número 1, tá? Eu vou tirar aqui meu teclado. A gente vai fazer a pergunta número 1, tá? Vamos lá. E eu vou deixar os livros aqui mesmo, porque senão se eu começar a mexer nesses livros não vai dar certo. E eu vou mostrar a mesa para você. Tá bom? Muito obrigada, que bom que hoje vai ter perguntinha tua. Tô feliz. Tô muito... E que bom que eu fiz nesse horário, né? Que nesse horário aqui é o horário que o povo tá de almoço. Né? Pronto, aqui, ó. Então, vamos lá. Pergunta número 1, a sua. Você pode se concentrar junto, tá, amor? Sua linda. Vai ter recado para ela. Além de pergunta respondida, também vai ter recado para você. Presta atenção. Porque já tá aqui, ó. Nos ouvidos já. Já tá aqui no ouvido já. Tá complicado agora, né? Pronto.
Ah, ainda bem que eu conheço pessoa que eu já posso falar do jeito que eu posso falar, né, meu amor? Que é o seguinte, sim, tá bem complicado agora. Tá desagradável, né? Desagradável, tá complicado. Eu tenho que falar do que tá aqui, tá? Desculpa, eu sou obrigada. Mas, sim, é possível superação. Vamos tentar entender como é essa superação para você, tá? E eu vou acompanhar o que você está escrevendo aqui, sim. Que aí eu vou complementando com o que você escrever sem problema nenhum, tá? Mas sim, no momento, confusão, né? Não, amor, aqui no... Oh, meu pai. Aqui no YouTube, pela live, é R$ 10, amor. Não sei nem fazer conta, eu não sei, não sei de onde veio esses números, não. É R$ 10, tá bom? Ah, então você tinha mandado certo a primeira vez, tá? Eu não sei, agora fiquei confusa. Mandou mais 14. Não, aí faz o seguinte, ou eu te devolvo esses 14, ou você faz mais uma pergunta, eu te devolvo R$ 4. Eu não sei o que você quer fazer. Ai, Jesus, fiquei confusa, porque a pergunta no WhatsApp é que é 18. Porque aí é fora da live, entendeu? A pessoa tá tão preocupada com as perguntas que confunde até os dinheiros. Adoro isso. Adoro pro meu lado, né? Só que não. Eu vou te devolver se você não fizer outra pergunta. Tá bom? Ou então você me faz uma pergunta, eu te respondo só pelo WhatsApp, aí você vai me faltar R$ 4. Entendeu por que eu tô doida aqui com os números? Daqui a pouco a gente conversa. Deixa eu me concentrar aqui. Doida. Te amo, viu? Ó. Então, assim. Ela não, será que ela tá me escutando, gente? Desculpa, é que eu não sei se ela tá me escutando. Sua doida. Eu falei que você mandou certo da primeira vez. Tá? Que aqui pelo WhatsApp, WhatsApp não, pelo YouTube, a live aqui é R$ 10, tá bom? Mas deixa eu ler antes que eu sei que você deve estar aí na sua hora de almoço. Daqui a pouco a gente resolve isso, tá? Qualquer coisa você me fala qual é o seu Pix que eu te devolvo, que você mandou a mais. Vamos falar dessa dificuldade que está agora. Agora, no campo, na primeira pergunta, esse campo de trabalho, sim, está dificultoso, sim, está complexo. Pelo ambiente em si, não pelas suas capacidades, porque você tem uma grande capacidade de transformação, você tem uma grande capacidade, isso estou falando coisas que eu já sei, mas assim, que está aqui, tá? Essa grande capacidade criativa, onde você está se desgastando, porque esse ambiente está desgastando você. Esse ambiente está desgastando principalmente o seu dinheiro mesmo, né? Sua prosperidade. Então, não é que falte, mas é como se não tivesse equilibrado, né? Tivesse sempre em desequilíbrio. Não é que está faltando, está em desequilíbrio. Você não está conseguindo enxergar as suas possibilidades. É por isso que ela está te fazendo pergunta no YouTube, né? Verdade. Desculpa aí. É o seguinte. Vamos pensar nessa superação. A gente quer superar essa fase. A gente quer superar esse ambiente que não está bacana para você. É isso que a gente quer vencer isso, porque capacidade você tem, o ambiente é que não está legal. É um campo de trabalho que no momento está muito complexo, muito complicado. Volte-se, aqui a recomendação, para você conseguir superar. Aqui está falando de você fazer um autorrecolhimento, ir para o seu caminho individual. Qual que são os seus projetos individuais? Qual que é o seu projeto? Você entende? Em vez de gastar só energia ali no campo que você já está trabalhando, entre outras pessoas, principalmente, que o campo está complexo por causa de confusão entre outras pessoas, o lugar que não está bacana, as pessoas que não estão legal, essa área que não está trazendo boas coisas para você. Em vez disso, qual que é o seu projeto individual? Você tem algum? Porque tá aqui, esse seu projeto individual
tá demonstrando que isso aqui é a capacidade para você dar a guinada na sua área profissional. Mas assim, se dedicar, principalmente assim, eu vou falar que ninguém sabe quem é você, tá? Nem falei teu nome. E assim, eu claramente estou vendo uma questão assim, você tem uma exposição individual para fazer? Uma produção individual para fazer? Sabe? Se dedicar à sua arte, se dedicar no seu projeto artístico individual, tá aqui. Tá aqui onde você vai ter tanto a satisfação profissional, emocional, mental, financeira, sucesso. Tá? Ali, no ganha-pão, digamos assim, no trabalho, é aquilo, você está fazendo o equilíbrio. Tá uma área difícil sim, não vai melhorar a área. A área, é isso, a área não muda. A área é essa área confusa e difícil. Onde você diria assim, eu diria assim, onde tem aquele trabalho do dia a dia, de eu ganhar pão, tenho que estar lá, não sei o que, sei lá o que, sei lá o que. Isso aí, eu quero que melhore. Desculpa, vai ter que mudar de área, porque a área é assim. Tá? Infelizmente. Ó, essa carta aqui, ó. Tá bom? Não, na confusão, né? Agora, quando você vai para o seu projeto individual, ó, aqui, que bonitinho, que é essa coisa parada passa a ter movimento. E aí você passa a ter o quê? Será que eu tô certa? É assim, ó. Isso. Aí aqui sim você passa a ter um sucesso. Isso aqui é o as de copas, tá? É aquele grande sim, o sim das emoções positivas, o sim de sucesso, tá? Nessa sua área aí, ó, o sim da satisfação. Então tem isso. Espero que eu tenha me feito entender essa parte. Agora, da segunda questão, vamos lá. Segunda questão. Segunda questão. E cuidar da espiritualidade, né, meu amor? A espiritualidade está aqui no meu ouvido. Meu amor, você acha que eu não ia falar? Às vezes, não é o que eu perguntei. Mas o recado tá aqui, posso fazer nada. Se eu não falar, vai ficar no meu ouvido aqui, assim. Antes fique no teu ouvido do que no meu. Eu não sou doida? Quer dizer. Ó, que eu já tô gostando. Ó, meu amor. Ela tá mandando aqui algum comentário, peraí. Pode ser que tenha algum atraso aqui, talvez por isso que ela tá. Talvez tenha um atraso aí de tempo de transmissão, mas não tem problema. Então tá, ó. Dessa sua segunda pergunta. Sim, você vai conseguir. Pronto. Ai, que angústia. Pronto, acabou. Pode ir. Não, calma. Calma que eu vou detalhar. Sim, você vai conseguir. Sim, você vai ter o sucesso que você quer. Vai ter que ainda batalhar, vai ter que ainda se esforçar um pouco, tá bom? Ainda vai ter aí mas você vai conseguir sim, tá? Tá bem visível. Mas, como eu disse, ainda vai ter uma batalhazinha, ainda vai ter um caminho a percorrer. Vamos ver de que maneira você pode fazer para... mas você vai conseguir sim, viu? Você vai ter sim. Você vai conseguir sossegar o seu coração, porque você está batalhando para isso, você está correndo atrás. Isso que é bom. E você vai ter o mérito, sim. Talvez demore... Será? Ai, peraí, meu nariz, desculpa. São 3 gatas, gente, perdão. Vamos ver, de que jeito, como.
bem. Olha, sim, você vai conseguir, como eu disse, você vai conseguir o que você quer, vai dar certo. Você está fazendo, mantenha, se você não está fazendo, ou aliás, se você já está fazendo ou ainda está por fazer, enfim, a informação é: converse com a pessoa que você quer que te oriente. Tá? Faça o contato, sempre, mantenha o contato pessoal. Sabe todo aquele processo de ir lá, dar as caras, acompanhar a aula, fazer, etc e tal, vai ter que fazer. Então essa que é a parte dificultosa, até por causa do dia a dia e tudo mais, né? Mas sim, você vai conseguir. No momento, olha, agora eu tô entendendo uma coisa aqui. Você está muito cansada, você está muito desgastada. E é isso que está atrapalhando, sabe, o mental. Ai, não estou conseguindo enxergar. Ai, parece que não vai dar certo. Ai, parece que nada está dando certo. Ah, meu Deus do céu. É esse cansaço mental que está acontecendo agora com você. O cansaço, o coraçãozinho está cansadinho de brigar, né? O coraçãozinho, né? Tá cansadinho de batalhar. Então, descansa agora um pouco. Você engatilhou, não engatilhou? Você tá indo atrás, não tá indo atrás? Você já esquematizou tudo, não esquematizou tudo? Então, dê-se um descanso agora. Até no seu mental, senão você vai pifar. Não sou eu, hein? Então, dê-se um descanso agora. Senão você vai ficar o contrário. Em vez de toda essa sua criatividade, fertilidade, né? Que criatividade é isso, é ser fértil, né? Essa fertilidade das ideias. Em vez disso, vai dar uma minguadinha. Você não quer isso, né? Até porque você tem aquele projeto ali de trabalho para realizar. Então, descansa um pouco agora. Dê-se um tempo, alguns diazinhos que seja, para um relaxamento real. Você está precisando. E isso vai ajudar você a se autofertilizar das suas ideias. Tá? Esse é o caminho. Para você voltar com tudo, então sim, você ter essa... Estou falando da segunda pergunta, tá? De você ter essa conquista que você quer, que você tem sim capacidade dessa conquista e os caminhos estão abertos para você, de você ter. Tá? Só que engraçado, né? Tem isso desse desgaste que está atrapalhando. Tem esse desgaste mental. Por isso que você, de repente, não está conseguindo enxergar algumas coisas. Tá? Mas não tá fechado para você, não. Ao contrário, tá bem aberto. Espera um pouquinho. Ahá. Então é isso mesmo. Converse também com pessoas diferentes, tá? Quando você voltar, você vai dar uns diazinhos de descanso, aí você vai, agora eu vou com tudo. Procure todos os... você vai tentar em mais de uma instituição. Mas eu quero aquela. Tem outras instituições ou outras pessoas ou outras mestras e mestres que podem abrir para você também. Não fique presa em uma ideia fixa. Porque aqui está me falando que, assim, esse é um perigo, ficar presa numa única ideia, ficar presa num único caminho. Tem que ter um pouquinho mais de visão. Que a Rainha de Paus, ela mostra isso, ela mostra o campo de visão. É alguém que visualiza, que conhece, que usa a mente dela para alcançar os objetivos até no campo material também. É essa união, né, entre os projetos mentais e a realização material. Essa cartinha bonitinha aqui, ó, que, como você sabe... Ai, que bom, Dani, que bom. Ai, que bom que tá batendo. Ai, ótimo, gosto quando as pessoas já me respondem assim, tá batendo. Tá, que bom. Então, ó... Ai, eu falei. Desculpa aí. Tudo bem.
Esse cidadão aqui, ele veio para mostrar essa fixação, é uma fixação de ideias, você tem esse projeto que você quer realizar aqui no campo material, eu quero entrar aqui, eu quero fazer isso. Só que se fixa demais, aí, você vai ficar rodando. Sabe? Igual o cachorrinho rodando atrás do rabo. Você está se sentindo assim, cachorrinho rodando atrás do rabo? Então, Rainha de Paus está dizendo, ó, quebra isso. Faz outra coisa, tá? Pensa em mais aberturas. Não é que o que você queria tanto vai ser descartado, você vai ter mais abertura. Me fiz entender? Às vezes isso ajuda até na energia. Mas o caminho está aberto sim, tá? O caminho está aberto para essa realização. É você, número 1, descansar, tá? Para não ter o desgaste. E sair dessa fixação, porque senão você vai se desgastar. Mas como é que eu vou fazer isso, Alexandra? Número 1, descansa. Pega uns diazinhos pro seu mental, ó. E aí sim, você vai projetar os seus, tanto no campo de trabalho, quanto nesse campo de estudos, você vai ter mais gás para fazer. Tá bom? Ai, que bom que bateu, hein? Fiquei feliz. Fiquei feliz. Obrigada. Que bom, espero que tenha ajudado. Agora, aí você só me fala, tá? Como você mandou. Não que eu tô reclamando que mandou dinheiro a mais, não, hein? Porque essas seres aqui, ó, ficam me fazendo coçar o nariz. Aqui tem sempre pelo de gato aqui na minha toalha. Sempre, gente, sempre vai ter. Essas aqui só comem ração premium, tá? Mas, ó, falando sério, então você me fala. Ou me fala qual é o seu Pix para eu poder devolver para você o valor que veio a mais. Ou você me manda mais uma pergunta. Sei lá, você entendeu, né? Começar a explicar aqui, eu vou ficar meio doida. Deixa eu ver. Ai, oi Maria Eunice, tudo bem com você, querida? Como vai? Eu tava aqui respondendo a uma pessoa que mandou pergunta, tá bom? Tá aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo. A pergunta é R$10, você pode mandar por o WhatsApp. Aí eu peço só que já me mande a sua pergunta, você pode escrever aqui ou no WhatsApp, você que escolhe, mas aí o comprovante eu preciso que me mande pelo WhatsApp para facilitar, porque senão eu vou ficar abrindo conta de banco no meio aqui, vai me bagunçar tudo. Entendeu? E se você, mas eu quero perguntar, mas uma outra opção também que eu faço é mandar pelo WhatsApp e aí eu mando um áudio sozinho, fora da live. Tá na descrição do vídeo, se eu começar a falar, vai complicar tudo aqui, tá? E aí a Dani também vai me falar como ela vai querer fazer. Aí, ó, pronto. Que mais? A Aparecida, né, tinha feito pergunta. Aparecida é a mesma coisa, tá bom, meu amor? Não sei se a Aparecida tá aí ainda ou já desistiu, porque hoje aqui a live não é da gratuita, tá? Pergunta e resposta gratuita, porque o tempo que eu não estou atendendo alguém, o tempo que eu não estou montando uma aula, o tempo que eu não estou montando alguma coisa, eu estou usando aqui. E aí eu preciso, né, ter cuidar dessa minha parte da minha vidinha também, né? Por isso, tá, Maria Eunice? E Aparecida e Caroline. Enquanto não vem perguntas, a gente vai conversar sobre espiritualidade, tá bom? Vai falar sobre espiritualidade. Hoje eu quero falar também, sabe o quê? A espiritualidade dos animais. Então, pergunta assim, número 1. Animal tem alma? Animal tem espírito? Animal pensa? Animal tem emoção? Aí eu também tenho que falar um pouquinho da minha experiência, né? Minha unha toda babada aqui, ó. Agora que eu vi. Eu tenho que falar também da minha experiência com vocês, para que então a gente possa se encaminhar nessas questões, né? Então, dentro da minha experiência,
eu trabalho aí com a espiritualidade, eu não lembro há quantos anos. Peraí. Tarô eu leio há uns 30 anos, pouco mais de 30 anos, o tarô. Não foi a carreira que eu segui como profissão, até teve uma época que eu trabalhei com o tarô profissionalmente, mas era mais uma renda extra. Aí, nos últimos 2 anos é que eu resolvi mudar os meus caminhos e agora estou me dedicando ao tarô exclusivamente mesmo como trabalho. E aqui o YouTube ele está vindo mais para divulgação mesmo, gente. Não é que eu vou ser a grande YouTuber do planeta Terra. Não é isso. Humildade aqui. Humildade. O objetivo aqui é a divulgação mesmo do trabalho. E agora, trabalhando com a espiritualidade, tem uns 18 anos? Sei lá, por aí. E sobre os animais. Sobre os animais, alguns anos que eu sou vegana por causa deles, por causa dos animais que eu sou vegana, e aí isso me abriu possibilidades, a espiritualidade abriu, Deus, por meio da espiritualidade, abriu para mim a possibilidade de fazer alguns trabalhos também com os animaizinhos, que é o reiki, a apometria, dar passe, tudo isso. Então eu vou até falar um pouquinho de como funciona cada um desses trabalhos, tá? Então o reiki é uma técnica de passe. Eu vou resumir. O reikiano vai reclamar comigo. Calma que eu estou explicando para quem não sabe. O reiki é uma técnica de passe de origem japonesa. Essa técnica, ela foi desenvolvida e aí no Japão, e quem pode ministrar, aplicar o reiki, passa por um curso, passa por uma consagração. Existem símbolos que são consagrados em nós, no nosso perispírito, para que então a gente possa ativar durante o reiki, essa espécie. Não é um passe, mas é uma espécie de passe. É um tratamento com imposição de mão, gente, que até ali nas figuras do Antigo Egito você vê as figurinhas fazendo, assim, as figurinhas, né? Tem, né, essa mesma posição acontecendo. Gente, isso é do planeta Terra, é da humanidade, não é privilégio de uma cultura, não é privilégio de uma religião, não é privilégio de uma única técnica, isso aí é do ser humano. Deus deu essa oportunidade igualmente para todo mundo, essa possibilidade da gente transmitir essa energia vital para outra pessoa, deixando-se canalizar para outro ser. Eu vou falar outro ser, não só pessoa, porque a gente pode transmitir isso para plantas, para ambientes, para animais, para outros seres humanos. Então, por isso que é tão maravilhoso. Então, tem o passe, que muitas pessoas aqui, né, no Brasil também conhecem, que é desse conceito, dessa origem espírita, né, kardecista, mas que tem em todas as outras filosofias, não é privilégio de uma única filosofia, é religião. E eu falei da apometria, que já é uma outra técnica, tem a sua complexidade também, que eu vou ter que demorar um pouquinho mais para explicar, tá? Opa, que veio uma pergunta aqui, gente. Peraí. Ai. Tá bom. Então, eu vou perguntar aqui, eu vou responder aqui para a pessoa M, a não ser que, né, sempre melhor, por via das dúvidas, só vou deixar aqui a primeira letra do nome. Tem uma outra pergunta. Eu vou responder por ordem de entrada de pergunta, tá bom? Tá, então primeiro eu vou responder para a pessoa M, que chegou a pergunta dela primeiro, tá? MESS, tá bom? Eu vou mostrar aqui a mesa para você, tá? Então, para a pessoa MESS.
Ai, aqui. Deixa eu fechar aqui. Nesse momento, agora, eu sou sempre obrigada a falar do jeito que veio a informação, tá bom, minha amiga? Para ser sincera, né? Então, nesse momento, não é rápido, tá? Ele não tá pensando nisso agora. Ele está pensando em outras coisas, em outros projetos dele mesmo. Ele está focado ali, pensando atenção em outras coisas da vida dele. Que ele está entendendo que vai ser mais interessante para ele nesse momento. Me parece ser até coisas relacionadas a trabalho. É como se ele estivesse pensando, não, agora a minha prioridade é o trabalho, agora eu estou querendo correr atrás das minhas coisas. Que ele está, o pensamento dele, eu estou falando do pensamento, tá? Que você me perguntou, né? Mas tá saindo aqui muito o pensamento dele. Então, o pensamento dele agora tem algum projeto lá, tem alguma coisa que ele tá fazendo, o que ele quer fazer, que foi tudo para lá. E que ele tá muito satisfeito com isso. Ele tá bem assim, não, ele tá mais feliz pensando ali naquela coisa do que ele quer conquistar, realizar. Que eu acho que é no campo né? Parece que é no campo ali de algum projeto, alguma coisa de trabalho, alguma coisa que ele tá muito a fim de realizar. Tá bom? E aí, quando ele para pensar no que ele estava tendo, né? Com você, eu vou falando, tá, gente? Desculpa. Eu não sei não dar a resposta sincera. Eu tenho que falar, mesmo que pode não ser tão legal. Tá? Quando ele pensa isso, ele estava se sentindo desgastado. Não sei se vocês estavam discutindo, tinham ideias diferentes, né? Tinham conceitos diferentes, ou atitudes diferentes, opiniões diferentes, mas isso ele estava sentindo, sabe? Ele queria se dedicar mais a essa outra questão de trabalho, de outras coisas que ele estava mais afim de fazer, ele estava se achando, na opinião dele, é o pensamento, o sentimento. Poxa, esse relacionamento aqui, ou nesse momento, pelo menos, não está sendo legal para ele, tá? Não está sendo bacana, na opinião da pessoa. Então, não parece, nesse momento, que ele esteja propenso a vir e voltar a se comunicar, tá? Não parece. Não é esse o campo do interesse dele nesse momento. Eu vou até ver para você mais um pouquinho, tá bom? Porque aí, sabendo disso, você vai saber tomar as melhores decisões para você também, né? Ou de que maneira você prefere agir. Amiga, não. Desculpa. Então, não é um campo assim que ia ter muito sucesso aí para você. Tá? E você é uma pessoa que é o que está me mostrando, que você tem um campo aberto, que você é uma pessoa decidida, que você é uma pessoa que tem valores, tá? Se você não acredita nisso, passe a acreditar. Tá bom? Passe a acreditar. O que você precisa, você é que está precisando tomar uma decisão. Mais do que ele. Tá? O que está mostrando aqui é que você é que tem que tomar uma decisão.
E buscar alguém que realmente te traga essa felicidade, essa prosperidade. E esse alguém está nos seus caminhos. Pode até não ser aquela pessoa, mas sim você tem alguém muito legal nos teus caminhos, viu? A questão é você saber também dar o corte que você precisa dar. Será que esse é o caminho? Será que você não está insistindo em alguma coisa que não era para ser? Será que não chegou o momento de você dar um corte? Será que estava tão bom assim? Isso que você tem que se perguntar. Tá? Porque aqui a rainha de paus, deixa eu ver se eu mostro melhor aqui para você. A rainha de paus não, desculpa, de espadas, tá? Ela aqui está dizendo que você é que tem que saber visualizar o que você tem que cortar. Porque já não estava tão bom assim, já estava em desequilíbrio. E também está me mostrando que, olha que bonitinha essa figura, que sim, tem uma figura para aparecer no teu caminho, tá? Muito bacana que, sabe, aquela pessoa assim, você fala assim, nossa, que legal, vai até te trazer coisas boas, sabe? Aquele assim que, esse me dá até presente. Sabe esse tipo de relacionamento? Tá? Eu vou até comparar a figurinha, vamos comparar a figurinha? O que está no seu futuro e o que está aqui no teu passado? Compara. Será que a figurinha ajuda a você entender? Isso aqui é o passado. Ó o passado. Ó o futuro. Com a mesma pessoa? Não está aparecendo. Estou falando dessa energia presente. Se vai ter uma reviravolta no futuro, não está mostrando. Não está mostrando uma reviravolta nesse sentido, não. Só Deus é que sabe tudo do futuro da gente. Mas aqui, Deus, por meio da espiritualidade, aqui junto ao tarô, não está indicando isso. Então, analisa bem, tá bom, amor? Analisa. Tá? Espero que tenha te ajudado. Espero que tenha sido útil para você. E muito obrigada pela confiança, viu? Em você ter mandado a sua pergunta. Agora deixa eu ver a outra pergunta que já tinha entrado. Ai, só gente linda aqui, viu? Eu gosto tanto de fazer esse trabalho, gente, que eu sinto que a gente se ajuda, né? Vocês me ajudam, mas o tarô também ajuda, né? Fico feliz. Então tá, vamos lá, mais 2 perguntinhas. Vamos lá, agora para D e B. Para nossa querida pessoa que começa com a letra D. Vamos ver. Tá, então a pergunta é número 1, tá bom, amiga? Vamos ver lá, como é que vai estar para ele. Já vamos entrar aqui. Tá. Primeira coisa. Eba! 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 Tem gente entrando na faculdade? Tem gente mudando de vida completamente? Tem gente mudando de vida completamente. Não é que vai ser só entrar na faculdade, né? Vai mudar de vida, né? E com muito sucesso. Nossa, que axé, que beleza. Tava na hora já, né? Você fala, ai, graças a Deus, vai, vai. Vai, meu filho, vai. Vai e deixa uns trocos aí, aproveita e manda uns trocos. Que vai ser esse nível, hein? Vai ser muito bom. Ai, como é bom ter essa energia jovem, né? Como é bom ter um joelho bom, né? Coisa bonita. Colágeno. Eu tô brincando, mas tô falando o seguinte, minha amiga. Sim, ele vai conseguir. O caminho tá muito aberto, só que assim, vai ser uma mudança bastante grande na vida, né? Vai ser... Olha, pode até não ser nem só em São Paulo, tá? Pode até ser em outro lugar. Porque tá tão aberto e tá tão grande, e a força dele tá tão grande, e a energia dele é tão grande, tá?
E essa conquista vai ser muito brilhante para ele. Tem aí, ó, um lugar muito bom. Ele tem caminho aberto realmente para entrar em lugar bom, entrar em lugar bacana. E ele vai conseguir realizar, sim. Vai ter também equilíbrio financeiro para isso. Ele vai ter. Ele vai conseguir. Ah, coisa boa, né? Ai, gente, que sucesso. Tô feliz, hein? Vai ter. Ele tem equilíbrio, viu? Pessoa equilibrada, tá? Não fala que não que ele é. É o pessoal que eu conheço, gente. Por isso que eu tô brincando assim. Mas, ó. Ele tem bastante equilíbrio mesmo. Ao mesmo tempo, ele tem muita energia, o que é típico, né, da idade. Ele vai conquistar o que quer. Vai ser uma grande transformação na vida dele. Vai mesmo. Eu tô sentindo uma energia de mudança, até de lugar, de cidade. Nem sei se você está comentando alguma coisa, não. Vou ficar olhando aqui, ó. Nem sei se é de lugar, de cidade, tá? Ou se através dessa faculdade ele também não vai conquistar outros lugares, entendeu? Porque tá grande, viu? Tá bem grande e muito positivo, muito se equilibrar. Ah, tô falando, gente. Pronto, destaque, brilho, equilíbrio, força. Que maravilha, tô feliz. Fala para ele mandar umas fotos. Manda foto. Manda lembrancinha. Muito bacana, vai conquistar sim o que ele quer. Vai conquistar o que ele quer. E vai ser muito. E ele vai ter respeito, tá? E vai ser uma. Sabe aquela pessoa que assim, os colegas respeitam, os professores respeitam, os professores vão visualizar nele o talento, o brilho, que ele tem muito potencial, muito potencial. Isso vai ser visto sim, tá? Vai ter destaque. Vai ter destaque. Inclusive fala orienta ele na área de atuação dele, para que ele logo procure, por exemplo, iniciação científica na área de pesquisa, para que ele logo procure se aproximar de professores para realizar trabalhos juntos com esses professores. Porque ele vai ser tão admirado que ele vai ter essa possibilidade. Né? O professor vai saber reconhecer, vai ter professor ali que vai brilhar o olhinho, assim, vai saber reconhecer o brilho da pessoa. Ele tem que aproveitar isso. Então, logo cedo entrou, já começou a estudar, falou, se virar, acha aí um projeto de iniciação científica, um estágio, alguma coisa que faça ele se aproximar. Porque ele vai ter, sim, isso vai trazer para ele estabilidade, tá? Vai trazer uma boa estabilidade de trabalho mesmo. Ele vai ser uma pessoa que vai ter uma boa estabilidade, sim. Isso é muito bom. Ele é muito equilibrado. Ele é muito bom. Gostei. Não é igual eu, não. Não é igual a mim. Não, vai dar tudo certo, sim. Graças a Deus. E fale para ele, ó. Aproveita esse gás. Aproveita que ele tá com gás. Isso que é mais importante. Ele tá com energia. Tá, ele tem energia e vai ser uma mudança grande. É isso que eu posso, nesse momento, então, falar. Energia grande, vai conquistar. Fala para se inscrever em tudo que tem que se inscrever, sabe? De Enem, SISU, quando entrar, iniciação científica, estágio, tudo. Tem que absorver tudo dessa vida acadêmica também, porque isso vai proporcionar para ele coisas muito boas. Tá bom? Coisas muito boas. Ai, fiquei feliz. Nossa, coisa boa. Deixa eu ver a outra pergunta. Agora outra pergunta que é para você mesma. Ó, para essa segunda pergunta, eu já vou falar que eu vou te ensinar um banho para facilitar, tá? Banho e uma vela. É por isso que eu vou te ensinar um banho e uma vela. Ei, que beleza! Eita. Muito bem.
vamos lá. Ó, o trabalho vai dar certo? Vai dar certo. Vai ser 100% tranquilo? Não vai ser 100% tranquilo. Então é por isso que a gente vai ter aí um banho, é por isso que a gente vai ter uma erva, que é pra gente, um banho de ervas, né? Um banho de ervas, é por isso que a gente vai ter aí uma vela, uma coisa pra procurar harmonizar mais. Tá? Então, sim, vai ter sucesso? Sim. Vai conquistar o espaço que você quer conquistar? Sim. Vai conseguir realizar? Sim. Mas, lembrando que por mais que a gente goste de alguém, as opiniões são diferentes, os jeitos de ser são diferentes. Você viu que eu tô tateando, né? Tô chegando assim aos poucos. Por quê? De vez em quando, né, pode ter opinião bem diferente sobre como realizar, sobre o que fazer, quais procedimentos e decisões tomar. E aí pode ser 5 em uma ou outra se apegue muito à própria visão. Então lembra do diálogo. Dialogar é trocar ideias, nem sempre aceitar, nem sempre recusar, mas trocar a ideia, às vezes tem que aceitar, às vezes tem que recusar. Paciência. Mas é o diálogo para que tudo dê certo e lembrar o que é trabalho, o que é pessoal é pessoal. Não se deixe misturar. Não se deixe misturar, porque isso pode atrapalhar o diálogo. Então, na hora de sentar para conversar sobre o trabalho, entre naquela energia assim, simples e tranquila, mas assertiva de quem está fazendo uma reunião de trabalho. Imagine até que é uma pessoa desconhecida. Formal. Aqui, assim, acabou o horário da reunião, aí relaxa. Por quê? Para conseguir levar mais, com menos conflito, para não misturar as coisas. Tá? Segunda coisa, que é bem importante aqui. Preste atenção na parte administrativa do projeto que vocês estão realizando. Parte administrativa, parte chatativa. Tá? Parte chata, é a chatativa. Que é planilha, orçamento, cronograma, documentação, tudo isso. Tem que prestar mais atenção nessa parte, né? Essa parte, vou até aprofundar aqui, ó. Que eu acho que essa parte é que vai pegar. Não é nem a relação, porque assim, cada uma tem um jeito de pensar, tem um jeito, mas vocês são muito parecidas, vocês têm muitos ideais em comum. E que uma tem um pouco mais de campo de visão que a outra, de repente sobre algo aí, mas as duas têm os mesmos... As duas têm o mesmo caráter, digamos assim, isso que é maravilhoso. Mas em relação a essa parte chatativa, que é administrativa, que é chata... Aí, tá vendo? É isso. É isso, pronto. O que, Alexandra? Calma. Ó, então entre vocês, realmente, o que pode pegar é ali naquela parte chatativa, administrativa chata, de orçamento, planilha, documentação. Então, por isso que cada uma, aquela que tem mais talento para isso, vai melhor ir coordenando. Tentar fazer, não, vamos fazer as duas igualmente, pode ser que aí dê um enrosco, tá bom? Então, assim, algumas já mostrou ter um pouco mais de talento para isso, então deixa essa uma cuidar mais dessa parte e vai compartilhando com a outra, porque aí sim vocês vão ter o verdadeiro equilíbrio. Que equilíbrio, eu falei até isso outro dia, tem até um corte aqui sobre a parte de finanças e amor, mas aqui no caso é trabalho. Equilíbrio não é, às vezes, deixar meio a meio. Equilíbrio, às vezes, tem que ter uma modificação mesmo, de posição, né? Para que realmente cada um possa dar de si aquilo que é o seu melhor. Por isso, fazendo isso, muito sucesso, tá?
Essa é a única atenção que você vai precisar ter, que vocês vão precisar ter. De resto, sucesso. Sucesso, porque o desgaste que pode vir é dessa parte administrativa. E é chata mesmo, e vai ser chata, tá? E vai ser chata. Não tem como. Chatativa. Vai ser bem chata e por isso que tem que ter alguém que realmente tenha talento aí, ver aí qual das duas que tem mais talento para isso, para poder manter a coisa alinhada e encaminhar, porque tem como encaminhar sim. Mas uma que vai ter que meio que tomar mais conta que a outra, viu? Aí. Ah, é isso mesmo, é uma que tem que tomar mais conta mesmo. Vocês vão conversar entre si e aí sim vocês vão ter o verdadeiro equilíbrio. Caso contrário, aí que vai complicar, tá? Mas essa tá mais assim mesmo. Vai ter, entendeu? Me fiz entender? Que vai ser lindo, vai ser maravilhoso, mas desde que aquela que tem mais talento para a parte administrativa, papelada, documentação, e presta atenção. Ah, mas não vai precisar tanto. Vai. Se não prestar atenção, vai ser difícil. Não se deixe enganar, tá bom? Espero que eu esteja me fazendo entender que essa parte sim é importante. É o único empecilho, aliás, para não dar certo é essa parte. Tá bom? E aí a vela, né? Eu falei que eu ia te falar uma vela. Então faz o seguinte, ó, para ajudar essa energia, eu vou abrir aqui a minha imagem de novo. Eu não estava nem olhando o chat, hein, gente? Eu estava respondendo aqui a pergunta que veio. Deixa eu ver como é que tá o chat. Oi, Miras! Tudo bem, minha querida? Oi, Deizinha! Boa tarde! Eu nem estava olhando o chat, gente, porque eu estou aqui respondendo também perguntas e respostas. E aí, para fazer a pergunta, tá aqui no WhatsApp. Tem que mandar o comprovante de Pix, R$10. Ou, para quem está fora do país, tem que mandar pelo Wise. Não é propaganda, é o serviço que eu uso. Wise, que é o @Alexandra Cristina número 1. E é, quanto que é o Wise? 2 euros ou $2. Por que essa diferença? Porque é o câmbio, gente, eu não tenho culpa, é o país. É a economia mundial. Meu Deus. Então, ó, para minha amiga DB, que eu falei aqui, vamos para essa parte essa segunda pergunta aqui, ó, sobre o trabalho, o projeto, vamos fazer um banho? Vamos acender uma vela para trazer, desanuviar tudo, então você ter o sucesso que você quer ter? Eu vou falar, se não conseguir anotar agora não tem problema, porque vai ficar gravado, tá? Assim, a vela, já tem que falar da vela, meu Deus, é uma vela amarela, tá bom? Vai ser uma vela amarela que você vai acender, pedindo, então, o direcionamento, a orientação, esse sucesso, essa assertividade, sempre oferecendo a vela a Deus em primeiro lugar e consagrando, no caso, você vai consagrar para Yansan, para que ela te dê essa assertividade que você precisa, essa orientação, esse direcionamento dessa área. Aí você mentaliza esse projeto, faz a sua oração sincera dentro do seu coração, tá bom? Para que você consiga ter a sua mente bem clara em relação a isso, bem orientada em relação a isso. Aí o banho, tá bom? Alguém já me mandou uma pergunta aqui também. Oi, minha amiga, que mandou aqui também. Só vou terminar de dar essa orientação aqui para a pessoa que me mandou a pergunta também. Eu já li a sua pergunta enquanto você não manda, tá? Eu vi aqui, tá? Que você mandou um comprovante agora. Tá bom? Vou esperar aqui. Começa com J, tá aqui J-I-A, tá? E aí, o banho, vamos fazer um banho de axé, e esse banho não serve só para você, para a letra D, não. Todo mundo quiser fazer esse banho para receber essa energia próspera aí, para receber essa prosperidade, vamos fazer banho de prosperidade. Você vai colocar arruda, canela em pau. Ai, que bonito. Canela em pau. E alfazema, a flor, tá? A flor ou a folha,
Tá? É isso que você vai fazer. Lembrando que a canela em pau, você tem que ferver uns 3 minutinhos, desliga, aí você coloca um punhadinho da arruda, um punhadinho da alfazema, de preferência a flor. Se não conseguir achar flor, pelo menos a folhagem. Esse em qualquer mercado dá para comprar hoje em dia da nossa região. Tá bom? E aí você deixa ali curtir e toma o seu banho de ervas do jeito que eu já tenho certeza que você sabe tomar. Só que como é energético, não é religioso esse banho que eu ensino, tá? Ele é energético, aí você pode banhar da cabeça para baixo. Porque aqui está o nosso chakra coronário, nossa ligação com Deus, e onde nascem as caraminholas. Ah, Ale, eu não quero tomar da cabeça para baixo. Então não toma, amor. Eu recomendo porque é energético. Se você não quiser, não sentir bem, tudo bem também. Oi, Pet Torres, meu amor, espero que você esteja bem. Tá, Deizinha e Mira, que bom que vocês vieram fazer companhia aqui pra mim, obrigada. Ó, pra mandar pergunta, tá aqui no comentário fixado os valores, alguém já me mandou aqui a pergunta, eu vou ler aqui. Muito bem, então, pra nossa amiga, eu vou falar a letra J, que ela já vai saber quem é, vai se auto-saber quem é. Tá bom? A letra J, minha amiga, acabou de mandar aqui. Vamos lá. Eu vou mostrar a mesa para você, tá bom? Vai ter banho para você também. Tá? Para ajudar nisso. Que a gente quer, ó, que todo mundo prospere aqui. Aqui é o lugar da prosperidade. Vou tirar o chat da minha frente, porque eu fico lendo o chat, gente, eu me entusiasmo. Eu só vou ficar aqui olhando a mesa. Então, vão falando no chat aí. Melhora esse meu algoritmo, bate-papo. Quem quiser saber perguntas, lê aí a descrição do vídeo ou o chat comentário, tá bom? Pois é, amiga. Olha, eu já nem abri o tarô, já tô sentindo que você tá com sua cabeça a mil, né? Né, Jota? Vou falar Jota para só não falar o seu nome, tá, meu amor? Mas a sua cabeça tá a mil demais, meu Deus do céu. Por isso que você tem que tomar esse banho. Gente do céu. Olha, para começar, já tô feliz que esse seu caminho está abertíssimo, hein? Olha se você não tá com esse caminho aberto. Tá mesmo. Ó, então, já para começar, se engaja mesmo, estuda mesmo, que o caminho tá abertíssimo para você. Para você conquistar não só um, como mais de um. Tá? Tá aberto mesmo. Para mais de um. Onde você quiser, ó, pessoa. Eu é que tenho que perguntar para você. Muito bom, fico feliz. Mas então vamos saber o como você vai alcançar isso. Porque você vai alcançar. A gente quer saber como. Tá? Você vai alcançar. Ai, ai. Primeiro, buscando esse seu equilíbrio mental, esse seu descanso, essa sua harmonização mental. Número 1. Não adianta correr feito uma desesperada, mas sim, você tem que manter uma continuidade. Como assim? Lembra aquela hora de descansinho? Lembra? Então projeta, você realmente vai precisar projetar isso. O projeto de agora é hora de trabalhar, agora é hora de estudar, agora é hora de descansar. Ah, mas se eu descansar, não vou estar estudando, não vou estar ganhando dinheiro, não vou fazendo isso e aquilo. Pois é, a hora que você descansa é a hora que a sua mente vai ficar fértil. Acabei de falar de fertilidade criativa, tá? É a hora que sua mente vai ficar fértil, é a hora que você vai se reabastecer de energia. Então, mantenha isso em mente. Principalmente, olha, ter esse momento de descanso também de trabalho, tá? Da área de trabalho mesmo, descansar. Deu horário de trabalho, deu horário de trabalho, chega, parou. É isso. Ah, mas eu só...
Veja dentro da sua realidade. Se você trabalha fora remunerada, se você trabalha dentro de casa sem remuneração, que a gente fala assim que dona de casa não trabalha, né? Eu fico brava quando dizem isso, que dentro de casa a gente não trabalha. Como assim? Dentro de casa onde a pessoa mais trabalha na vida dela. Tá? Então até dentro de casa você tem que ter esse equilíbrio. Esse é o principal. O como é isso, fazendo o equilíbrio entre o esforço mental e o descanso. O esforço mental e o descanso. Porque o caminho está muito aberto, está maravilhoso. Outra coisa também. Aprofunda. Vou falar, hein? Não se deixe enganar achando que você conhece o suficiente. Beleza? Então, uma pessoa que está estudando como você já sabe que isso não é verdade. Sabe que tem que estudar mais. O problema é estudar mais aquilo que você não recebeu antes da escola ou da faculdade. Pode não ter sido suficiente. Tá? Então, você vai ter que se atrever a achar, a acreditar que o que você já sabe não é o suficiente. Então, você vai ter que se jogar e aprofundar mais ainda. Espero que eu esteja me fazendo entender. Vou tentar explicar um pouco mais. Tá? Vamos lá. Se eu estiver me fazendo entender, você me fala, tô entendendo, Alexandra, faz sentido. Tá? Para você vencer mesmo, você vai ter que ver o quanto você nunca chegou a aprender mesmo. Sabia? Não é só estudar o que você acha que já conhece. É verificar o que você nunca chegou a aprender. Puxa, eu nunca aprendi isso. Então é isso que você tem que estudar. Tá? Mas é isso, amiga. O seu caminho tá aberto. Tô feliz, sim. Você tem como fazer. Coloca gás nisso. Coloca energia nisso, tá bom? Não se deixe enganar achando que já tem o suficiente. Não se deixe enganar. Tá? Achando que já sabe. Já estou estudando o que deveria estudar. Não. E é coisa do tipo, desde assim, gramática. Tô falando de desde coisas mais simples, gramática simples, de escrita simples, para uma redação. Sabe? Português correto. Porque hoje em dia não existe a linguística, o português correto, não é isso. Na hora da prova, sim. Tá? E eu vou falar com uma segurança a mais, minha amiga, porque eu sou da área de... não sou mais, mas eu fui da área de educação. Da educação não formal, eu tive que lidar muito com a educação. Ainda assim, parte. Então, dentro da área da educação, e principalmente no ponto que eu cheguei, eu vi muito isso. Porque aí o pessoal fala assim, dentro da linguística, né? Porque não existe... A fala não correta, não existe mesmo. Todas as falas são corretas, perfeito. Mas na hora da prova, existe sim. Saber usar vírgulas, saber usar a crase, saber usar os pronomes, tudo isso. E também verifique na sua área específica aí que você está tentando, pega lá o currículo, o plano de ensino do curso que você fez, ali o edital que você está procurando, verifica lá, e ali onde você fala, que esquisito, não sei, é esse que você tem que estudar, tá? Eu espero que tenha me feito entender. Epa, já que saiu 2, vamos sair aqui, ó. Minha amiga, a energia é essa. Lembrando disso, de você estudar aquilo que você realmente não conhece, pega pesado, mas pegar pesado mesmo. E aquilo que você acha que você já sabe, desconfie. Se tomando essa atitude... Que beleza. Manda até depois aqui para nós. Olha, eu passei. Olha só. Porque não vai ser só em um, não. Inclusive fora da sua cidade, se você quiser.
tá? Não só onde você mora, mas fora também em outros lugares. Presta, até dica, hein? Presta atenção em outros por aí, até fora da sua cidade, porque olha que caminho aberto, que beleza. Gostei. Ó você aqui, ó. Plena, absoluta, dá print, ó. Dá print, plena, absoluta. Rainha poderosa. Muito bom. E muito séria. Eu tô brincando aqui, peço até desculpas se eu estiver brincando demais com você, que você é muito séria. Eu é que sou muito brincalhona, desculpa. Nessa área de trabalho você vai ser bem... Você vai conseguir ser bem posicionada, viu? Graças a Deus. Tô feliz por você. Manda ver, não só em um. Eu falei que eu ia te falar um banho, né? Pra te ajudar. Bom, você... Ó, eu vou falar um banho se você quiser. Se for da sua dinâmica. Se não for, tudo bem também. Tá bom? É que esse aqui é um banho energético, não é um banho de uso religioso. É por isso que eu gosto de indicar, porque independente da nossa filosofia de vida, ele vai ajudar a trabalhar nossas energias, vai limpar, vai harmonizar, vai tirar aquele desgaste. As ervas têm até uma função fitoterápica, quando tocam na pele, elas trazem ali, e o cheiro, né, também atua de uma maneira muito positiva sempre na gente. Então, esse seu banho vai ser o seguinte, para te trazer essa harmonização, esse equilíbrio aí entre saber trabalhar, saber estudar, saber descansar, ter o relaxamento para então retomar. Arruda, alecrim e pétalas de flores branca e rosa. Arruda, alecrim e pétalas de flores azul. Não, azul não, desculpa, branca, é que eu olhei para o azul aqui. Branca e rosa, tá, Jota? J-A. E eu já tenho aqui alguns cortes que ensinam como é que faz, mas eu vou, é sempre bom ensinar, até você procurar o corte, você vai achar, pelo amor de Deus. Então assim, você ferve um pouquinho de água, desliga, aí você coloca um punhadinho, tamanho de algodãozinho assim, punhadinho, tanto faz, fresca ou seca, da arruda, um punhadinho do alecrim, fresco ou seco, um punhadinho de qualquer pétala de flor que você quiser, que for mais fácil para você, tá bom? De cor branca e de cor rosa. Coloca ali, tampa, pode dar uma mexidinha. O tempo todo você vai fazer uma oração a Deus, que esse banho limpe você, todo o seu ambiente do seu lar, que traga coisas boas, positividade, relaxamento, bênçãos, bem-estar, saúde, prosperidade, etc, etc, equilíbrio, né? Fez essa oração linda, deixa lá pelo menos uns 20 minutos curtindo, coa, leva para o seu banho, pode encher o canecão com água do chuveiro para ficar a temperatura boa para você, toma o seu banho de higiene normal. Aí você pega esse canecãozinho com o chá de ervas que você já acrescentou com água, temperatura boa, aí você joga da cabeça para baixo, sempre mentalizando coisas boas para você e o seu lar. Ah, mas da cabeça, assim, aqui do topo, porque é um banho energético, não é de uso religioso. Se você tem uma religiosidade que recomenda que não faça assim, tudo bem, não tem problema, aí você faz do pescoço para baixo. Se não é esse o caso, então pode ser sim do topo, porque aqui é o chakra coronário, a nossa ligação com Deus, e é onde o quê? Nasce a caraminhola. Então, vamos limpar essas caraminholas. E o bagacinho, você pode jogar ali no vaso de planta ou na terra, adubar. Ah, não tem planta, não tem terra. Tudo bem, joga no lixo, não tem problema nenhum, que vai estar tudo iluminado, vai estar tudo abençoado, pode se enxugar normal, pode secar o seu banheiro normal, tá? Que vai dar tudo certo. Fico muito feliz por você, tá bom? Eu vou continuar prestando atenção aqui. Ó, deixa eu ver aqui o chat de novo. Que eu terminei de fazer aqui uma leitura, uma recomendação. Oi, Josi, eu vi, amada. Ah, então tá bom. Ah, tô bem claro. Ah, eu nem tava lendo o chat, Josi, porque se eu fico lendo eu tava lendo só olhando pro Zap Zap. É isso mesmo, Josi, a linguística aceita, claro, todos os modos de falar são corretos. O importante da comunicação é a gente se comunicar. Não importa se o quão corretamente na gramática eu estou falando, isso não importa. Eu estou me comunicando, estou. Mas na hora da prova não é assim, não.
Fazer uma transferência, é isso mesmo. Está caminho abertos, hein, Josi? Josi, caminhos abertos para você. Ficou tão claro que se você, assim, tem o Brasil para conquistar, tá? Ai, adoro, gente, assim. Ai, eu tenho o Brasil para conquistar. Posso conquistar o Brasil. Nossa, Josi. Exatamente, Kátia. Boa tarde, Kátia. Exatamente, é sempre formal, sempre. E eu já fiquei muito chateada que eu já vi pessoa perder oportunidade belíssima. Eu fiquei tão chateada que eu não consegui ajudar a pessoa só por causa de erro de plural. Não foi por causa disso, mas essa foi a justificativa. Fiquei tão chateada, tão chateada. Tá? Eu não exijo isso. Eu nunca exigi esse tipo de correção. Sabe? Absurda da gramática, mas prova é prova. Cláudia, meu amor! Isso, Cláudia! Tá cheio de caraminhola. Toma esse banho, então, para limpar as caraminholas, Cláudia. Ai, que bom, Josi, fico feliz. Ai, ótimo. Você sabe que eu acho até que eu sigo uma professora de provas, porque por causa dessa minha área, que eu atuei muito tempo na área de educação, né, gente? A educação não formal. Agora eu continuo a estudar. E eu sigo uma pessoa. Mas eu tô muito feliz com o meu caminho do tarô, gente. Tô muito feliz com o meu caminho do tarô. Qualquer outra coisa. Antes foi o contrário. Antes eu atuava na minha área profissional e tinha o tarô como renda extra. Agora eu virei o jogo. Agora o tarô é a minha vida profissional e as outras coisas é que vão entrar como renda extra. Fiz essa guinada na vida. Fiz 50 anos e ó, pá, guinada na vida. E eu prometi o seguinte, ó. Que enquanto não viessem perguntas, a gente ia conversar sobre a espiritualidade aqui, ó. Eu trouxe até um tema para a gente conversar da espiritualidade. Eu quero que vocês compartilhem, comentem comigo também esse tema, porque eu acho que é muito interessante para todos nós. Enquanto não vem perguntas, que as perguntas podem ser feitas pelo WhatsApp aí, e já manda o Pix nesse que está escrito aqui, ó, também na tela, é R$10. É o mesmo número de WhatsApp, é esse número do Pix. Ou se para quem está fora do Brasil, quiser mandar uma pergunta aí, agora depende do país, né? Mas tudo bem. Eu só tenho, por enquanto, o serviço da Wise, e aí é $2 ou €2. A Wise é uma plataforma de transferência de valores, tipo a Western Union, que também é muito boa. Eu tenho conta no Western Union. É que o Wise para mim é melhor porque as taxas são mais fáceis, gente. É mais fácil trabalhar com a Wise. Tem cartão, não é propaganda, tá? É porque facilita mesmo para mim. Tem cartão, tem aplicativo, para mim é mais fácil. Tá bom? Misturei aqui porque caso venha outras perguntas, já tô prontinha aqui, tá bom? Então, ó, o que eu queria falar com vocês? Espiritualidade dos animais, que tal? O que vocês acham? Animal tem alma? Animal tem espírito? Animal pensa? Animal sente? O que é alma? O que é espírito? O que é a mente? Né? Não são assuntos interessantes para a gente conversar? Na minha opinião, então eu vou falar. É minha opinião mesmo, o canal é meu, então eu falo. Tô nem aí. Ó, para começar, eu acho que antes de eu falar se animal tem espírito e alma, acho que é legal a gente ir um pouco mais pro básico, que é a gente saber se tem diferença entre quando eu falo assim, alma, espírito, né? Então, assim, são palavras para o mesmo conceito. São palavras diferentes, mas estão ali. É igual, mesma coisa. Então, tanto faz se você vai falar é alma, se você vai falar é espírito. Isso tanto faz se é para humanos ou para animais. Tá? E isso, eu queria trazer um monte de livro e ficar mostrando assim para vocês, mas a maioria dos meus livros é tudo eletrônico. Por isso que eu não tenho uma prateleira cheia de livros bonitos, né? Tudo eletrônico. Mas isso tudo é muito fácil de achar, tá? Então, alma e espírito, tanto faz, você fala do jeito que você quiser, que é a nossa essência, quem nós somos. Nós não somos um corpo que possui uma alma. Não é a Alexandra que tem uma alma. A alma, Alexandra,
é que tem um corpo. Entendeu? Eu não sou aqui, ó. E a Alexandra tá aqui, então ela tem uma alma. Ela é uma alma. Eu sou uma alma. Você é uma alma. Você é um espírito. Que a gente tem mania até assim, de falar assim, o espírito é aquele que está desencarnado, né? O espírito é aquele que está lá no plano espiritual, o espírito que está lá, né? O espírito que está lá. Não, meu amor. Ele está lá e está aqui. Eu sou um espírito, você é um espírito. Só que você está vivente, nessa carnezinha, nesse corpinho. Aí quando esse corpinho, a gente se despojar desse corpinho, ele voltar para a mãe natureza, eu vou continuar sendo espírito, eu vou continuar a ser quem eu sou. Não vai mudar. E só vai mudar se eu me mudar. Né? Fizeram a minha reforma íntima, mas eu, espírito, sou um ser criado eternamente, para a eternidade, criada por Deus. Você é um ser espírito criado por Deus para a eternidade. Deus é eterno, ele não tem começo nem fim. Nós tivemos um começo, Deus me criou em algum momento, essa é a lógica. Tá? Alexandre, você é teóloga? Não, não sou teóloga, eu estudei um cadinho aí da vida. Não estou falando dentro de uma teologia de uma religião específica. Estou falando aqui bem geral. Tá bom? Bem geral. Vamos falar bem geral aqui. Ai, que linda! Andressan, cursos e concursos. Até eu vou anotar depois esse nome, hein? Que bom, hein, Kátia? Até eu vou anotar, porque é bom a gente aprender. Eu vou falar pro meu marido anotar. Ele vai fazer uns concursos aí também? Muito bom. Gosta assim, gente, vai batendo papo aí no chat. E quem tiver algum comentário, alguma opinião sobre o que eu tô falando, já deixa aí. Porque a gente, enquanto não vem perguntas, eu vou falando disso, tá bom? E o animal? O animal, assim como nós, também foi criado por Deus, certo? Nisso todas acho que concordamos. Deus é o único criador de tudo e de todos. Nada nesse universo pode não ter sido criado por Deus. Então, cuidado com o que você está achando da opinião sobre as coisas aí. Porque aquele não é de Deus. Não faz sentido essa frase. Tudo é de Deus. Foi ele que criou. Então, tudo foi criado por ele, inclusive os animais. E animal tem espírito? Aqui, dependendo da filosofia, vai dizer que não, que sim. Eu vou seguir do seguinte princípio, que é o que por isso que eu mostrei aqui alguns livros e algumas filosofias que a gente ao longo da vida vai lendo, principalmente as originárias, as mais ancestrais do planeta. Dentro do meu ponto de vista, dentro da minha experiência, porque eu trabalho com apometria, porque eu trabalho com reiki, porque eu trabalho com dando passe, é impossível dizer que não. Sim, tem alma. São almas, não é que tem, são almas que estão no corpo de animais. São seres criados por Deus e que no estágio evolutivo e espiritual, hoje em dia, eles são animais. Tá? São espíritos animais. Vocês estão ouvindo aí o helicóptero? Então, por isso que eu gosto nessa hora aqui, ó, eu quero muito indicar esse autor aqui, ó, para quem quer conhecer um pouco mais, é um autor que eu gosto muito, tá? Tem o outro livro dele, eu não sei o que eu fiz com o outro livro dele, eu achei esse aqui mais rapidinho, que é o Todos os Animais Merecem o Céu. Tem um livro dele que é o primeiro, que se chama Todos os Animais Merecem o Céu, Marcel Benedetti. Ele é da linha espírita. Tá? Ele fala... tem um autógrafo aqui qualquer, olha. E ele vai falando de toda a evolução dentro desse ponto de vista das reencarnações, da evolução, que o animal não começa senciente. Ele começa como um princípio ativo, porque ele vai se basear o quê? No Livro dos Espíritos, toda essa literatura. Que, por sua vez, também já se baseiam em outras coisas, tá, gente? Não é que eles já estão se baseando ali no século XIX em outras coisas. Tá? A Kátia Cristina, tudo é de Deus, até o Estrela da Manhã, pois o anjo renegado foi criado pelo Pai. Exatamente, Kátia. Exatamente. Você falou uma coisa que é a mais pura verdade. É impossível que não seja.
tudo é de Deus, todos foram criados por Deus. O que nós fazemos com a nossa existência, aí é o nosso livre-arbítrio, que o Deus é tão bom que nos manda, que nos deixa ter até o nosso livre-arbítrio. É isso que o tarô ajuda a gente a chegar, o nosso karma e o nosso livre-arbítrio, essa relação. Agora, ele que criou tudo. Aquele ser não é de Deus, impossível. Ele pode não ter atitudes corretas, mas foi criada por Deus. Então, deveria se lembrar da sua ancestralidade divina, né? Exatamente. Oba, mais uma pergunta. Pode perguntar. Pode perguntar. Enquanto a pessoa está vendo a pergunta, então é disso que eu estou falando. Esse autor eu gosto muito. Então, primeira coisa, sim, animal é espírito. É alma, assim como humano é espírito, humano é alma, mas está vivente em um corpo de acordo com a sua espiritualidade. Então, nós humanos somos almas já humanas, humanizadas, estamos em corpos humanos. Animais são seres, são espíritos animais que estão em corpos animais de acordo com a sua evolução. Começa com o princípio inteligente, o princípio inteligente, para depois ir para o princípio senciente. É muito complicado, eu sei, é por isso que eu quero fazer vídeo. Hoje aqui é mais pra gente bater papo e trazer um pouco de paz no coração da gente também, que quem ama o animal fica, né, se perguntando. E quem não ama, ai, desculpa. Então, aí é por isso que eu falei, são atitudes que não são divinas. Quem não ama o animal, ai, desculpa. Aí você pensa aí na sua vida, você vê aí, você se avalia, tá bom? Beleza, vou ler mais uma pergunta aqui, tá, gente? Mas é legal esse assunto pra gente continuar a conversar, né? Eu gosto. Vocês gostam? Não, Alexandre, eu não gosto. Ai, desculpa, eu vou continuar a falar do mesmo jeito. E pode continuar escrevendo no chat. Movimenta aí, deixa o like, se inscreve, compartilha, faz tudo isso aí. Até porque os próximas lives, próximos vídeos, eu vou continuar a falar de espiritualidade dos animais. E de outros assuntos também relacionados ao tarô, a erva, energia. Ai, que bom, fico feliz que tenha ajudado as cartas, viu? Fico feliz. Muito bom. E eu vou ler mais uma pergunta aqui, tá bom? Deixa eu mostrar aqui. Ó, gente, eu não vou ler agora o chat, mas podem continuar a conversar, escrever aí, mandar figurinha, isso aí ajuda meu algoritmo. Eu tenho dificuldade para falar algoritmo. Eu quero falar não sei porquê. Vamos lá, mais uma perguntinha. Para D, a letra D, né? Nossa amiga da letra D. Olha, então vão ter dois aspectos aqui para você. Um que vai ser o aspecto material. Já que veio uma aqui a mais, ó. Um vai ser o aspecto mais material da conversa e o outro o aspecto mais emocional, mais criativo. E já que saiu essa amiga aqui, vamos ver por que essa amiga veio aqui conversar com a gente aqui, ó. O julgamento. Por que o julgamento veio conversar com a gente agora? Tá? Em geral, isso aqui é a energia geral dessa sua pergunta, tá? A energia geral dessa sua pergunta é que vocês chegaram os dois a um ponto da maturidade onde isso é possível. A vida trouxe isso para vocês nesse ponto que vocês estão agora.
tá? A vida é como se a vida tivesse chamado vocês para isso. Olha, vamos, que é agora, vamos lá, né? A vida trouxe isso para vocês. Não é nem tanto só projeto de vocês. As coisas aconteceram para que isso viesse a acontecer assim, tá? Número 1, pensa nisso. Então isso aqui é um chamado da vida para vocês, tá? Porque vocês já estão nesse ponto da maturidade. Você principalmente. Tá? Você principalmente que está nesse ponto dessa maturidade criativa para isso, tá? E aí, lembrando disso, aí o ponto de vista material. Do ponto de vista material, é que pode ser um pouquinho mais difícil. Material, digamos assim, você quer ganhar dinheiro com isso? Entendeu? É nesse sentido. Então, para ganhar dinheiro com isso, é que vocês ainda... vocês ainda vão precisar de ajuda. Sozinhos, assim, os dois, vai ser difícil. Vocês ainda precisam de alguém profissional, buscar uma ajuda para conseguir esse dinheiro. E aí, vai ser possível conseguir esse dinheiro? Sim, vai ser possível. Mas sozinhos, os dois, é mais difícil. Então, um gerenciamento, um agenciamento, uma produção, alguém... Estou falando... Não, Lê, nem é esse o meu objetivo. Isso não é, então tudo bem. Porque se é, já está dando a letra aqui. Tá? Então, para conseguir esse dinheiro, precisa de uma ajuda de uma outra pessoa profissional aí para te ajudar nesse gerenciamento. E em termos criativos, como eu disse, ó, deixa eu ver se eu estou mostrando a tela direitinho. Tô. Em termos de dinheiro, de vida, né? Em termos de vida, tá aqui sim, é a vida que chamou vocês. E se a vida chamou vocês, é para trazer esse bem para vocês, trazer essa satisfação, trazer essa criatividade, que vocês estão com esse foco, tá em equilíbrio os dois para isso. Os dois têm esse equilíbrio, os dois têm cada um tem o que contribuir com os seus próprios valores, sua própria criatividade. Estude. A indicação aqui, ó, faça o seu também estudo, dedique-se para isso. Alguma coisa aí nesse campo desse fazer é mais fácil para um do que para outro. Tá? Parece que talvez para ele seja mais fácil. E aí você tem que estudar mais, se dedicar mais, mas isso não significa que você não tem conhecimento. Você tem conhecimento. Só que você, aliás, você tem bastante conhecimento que já vem não só dessa vida, tá? O seu conhecimento sobre isso, meu amor, cadê o meu dedinho? Ó. O seu conhecimento sobre isso já vem de outras vidas, viu? Viu? Ó, tá vendo o dedinho? Outras vidas. O seu conhecimento sobre isso, você já traz essa carga em você, que é maravilhoso. Então, é resgatar essa carga. Fazer meditação. Ou meditação com música, tá? Meditação com música. Exercício é para você. Nesse sentido, para esse projeto, meditação com música. Para você resgatar a sua intuição. Resgatar, vai vir por meio da intuição, as sacadas. A dinâmica vai vir por meio da intuição. Para ele vai ser uma coisa mais prática, digamos assim. Ele já vai trazer uma carga aí mais prática. São métodos diferentes de alcançar a mesma coisa. Tá? E tem muito a contribuir, sim. Maravilhoso. E aí, sim, olha que beleza. Olha o equilíbrio. Olha que está vendo? Isso aqui é 2 de ouros. Ouros. 2 de ouros, equilíbrio, cada um trazendo, e muita criatividade, hein? Aqui são as cartas da criação, tudo criativo aqui, tá me chamando a atenção aqui em tudo a criatividade, tá? É isso que as cartas estão falando aí para esse seu
projeto. Muito bom, tô feliz. Vamos ver se tem mais alguma coisinha. O exercício nesse sentido é esse, tá? Meditação com música. Aí faz do jeito que você gosta de fazer, visualiza aí um jeito que seja bom pra você. É isso, eu vou ficar meio que me repetindo aqui, ó. Eita. Agora é meio que ficar me repetindo, porque é isso, ó. Procura uma ajuda pra parte material. Procura a ajuda de alguém, tá? Você vai precisar de uma profissional, uma pessoa profissional. Você vai visualizar, é alguém da produção, é um produtor, o meu nome daquilo? É agenciador, é empresário, o que é uma gerente, o que é? Alguém que para a parte prática, quero ganhar dinheiro, quero fazer show, quero gravar isso, quero gravar aquilo, quero fazer assim, assim, assim. Só os dois não vão dar conta, tá bom? Pega alguém profissional que já saiba fazer isso e ó, vai deslanchar. Chamando alguém profissional, ó, vocês vão ver que é. Ah, que delícia. Me chama pro show. Me chama pro show. Ajudou? Espero que sim. Gostei. Ai, quantas leituras bonitas hoje. Estou muito feliz. Estou muito feliz com tantas leituras bonitas, gente. Sucesso. Esse aqui é o canal da prosperidade. É isso, gente. É por isso. Aqui a gente fala de prosperidade. Gosto disso. Entendeu? É isso que eu quero. A minha gata, já vou avisar vocês que a minha gata tá lá do outro lado. Ela tá querendo que eu abra a janela. Só que se eu abrir a janela vai vir barulho de obra, de helicóptero. Muito bem. Deixa eu abrir o chat. Eu nem tô vendo o chat, gente. Desculpa. Desculpa que eu nem tava olhando o chat. Vamos lá. Então tudo. Aí, principal. Será que eu tô deixando de ver mensagens aqui? Meu Deus. Vamos ver. Não tem nenhuma pergunta de chat. Muito bem. Quem quiser fazer perguntas, ó, me manda o comprovante do Pix por esse mesmo WhatsApp que tá aí na tela. É R$10. 11 97625 1768 ou também quem não tiver acesso ao Pix está em outro país, pode ser pela Wise, que é um serviço de transferência de valores. Eu estou mostrando meu rosto? Não. Transferência de valores. Não é propaganda, é o serviço que eu uso. Wise, @AlexandraCristina 1. E aí é $2. Eu que escrevi esses números, eu que calculei, eu que fiz pesquisa de mercado. E eu esqueço. Fiz pesquisa de mercado, gente. Porque assim, eu estava acostumada a ler só no presencial, né? Agora tem essa coisa de online. Aí online é diferente, né? Pronto. Não, filha, não, agora não. E ela quer ir para... Ela tem todas as janelas da casa abertas. Ela quer aquela. Né, filha? Você quer pisar aqui, bagunçar as coisas da mãe? Pode pisar, pode bagunçar, meu amor. Pode bagunçar, meu amor. Então, enquanto não vem outras perguntas, eu vou continuar a falar da espiritualidade. Eu comecei a falar sobre a espiritualidade dos animais. Aí eu soltei assim, um pouquinho antes de continuar a responder aqui as perguntas, eu soltei assim, ó, tem o princípio senciente, o princípio de vida e não sei o que, sei lá o que. Eu tô falando isso baseado principalmente aqui no Marcel Benedetti, que é da linha espírita, mas existem outros autores e autoras, tem muita gente por aí, gente. Isso aqui é só um bate-papo pra gente esperar aí as próximas perguntas, mas eu acho legal a gente já ir comentando algumas coisas. Então, tá. Então, o que ele fala? Deus cria tudo e todos. Também criou os animais. Ele fala de vários estágios evolutivos. Gente, eu vou direto no nosso assunto. Então, para resumir, dependendo do grau de evolução animal, esse ser vai ter mais ou menos consciência de si. Mas, em todo caso, todos os animais têm espiritualidade, sim.
E todos têm mais ou menos senciência. Peraí. Gente, olha isso. Comecei a falar desse assunto, encheu de pelo. Comecei a falar desse assunto, tá todo mundo vindo aqui. Meu Deus. Meu Deus, vai começar. Pronto, filho. Aqui o meu bebê. Comecei a falar desse assunto, apareceu aqui, gente, a gata, o cachorro. Meu Deus. Alguém me ajuda aqui. Eita, bebê, foi? Ai, pronto, meu bebê. Pronto, meu bebê tá assim, ele come um pouquinho, a gente tem que fazer ele daquele sonzinho. Pronto, filho, foi, filho? Aqui, gente, comecei a falar, né? Tá vendo? E aí fala que o ser não tem inteligência, que o ser não tem emoção. Não fala isso perto de mim que eu não aceito. Que o cachorro, o gato, o cavalo, o boi, o porquinho, o franguinho, todos têm inteligência, tá? Todos têm alma, todos são alma. Criados por Deus. Mais ou menos consciência de si, mais ou menos consciência de si, mas todos têm. Eu não lembro, é isso que eu quero puxar. Não quero falar algumas coisas sem puxar a referência antes, mas eu lembro de alguma matéria que na televisão, que uma época falou sobre alguns estudos da Organização Mundial da Saúde, falando sobre a inteligência ou a senciência dos porcos. O quanto o porco tem inteligência. Parece que o porco ele chega a ter uma inteligência equivalente a uma criança de 4 anos de idade. Tá? E aí, depois de tudo isso, não tem como eu não ser vegana, gente. Pelo amor de Deus, não tem como. Aliás, eu já fui vegetariana há muitos anos antes de ser vegana. Quando caiu a ficha em mim, nossa, chorei um dia inteiro. Tá? Por causa desses seres aqui maravilhosos. E o trabalho da apometria... eu ia falar do trabalho da apometria, né? O trabalho da apometria para animais também é muito legal, viu? Mas o que é apometria? Vou explicar um pouquinho de apometria antes que venha mais perguntas, que aí a gente vai batendo papo sobre isso e depois eu faço corte. Então, a apometria é uma técnica de tratamento espiritualista, é uma técnica de tratamento, no caso dos humanos, de desobsessão. Aí, tá vendo, né? A situação que eu tô vivendo. Olha a situação que eu tô vivendo. Ele veio, Filó. Ele veio aqui. Eu comecei a falar da espiritualidade dos animais. Ele veio aqui me arrodear. Aqui a Ser. É que a Ser já passou aqui, ó. Vocês não viram, mas a Ser que me acompanha aqui, ó. Aqui, ó, coisinha dele. A Ser que me acompanha nas minhas lives, a gatinha, tá aqui também, ó. A Clarinha tá aqui. Eu que agradeço, meu amor. Obrigada, viu? Que bom que foi legal para você. Fiquei bem feliz que você mandou as perguntinhas. Obrigada, viu? Tô muito feliz, muito agradecida também pela confiança. Divulga nós, compartilha a live, deixa o like. Tá? Deixa o like, compartilha. Então foi incrível, foi começar a falar da espiritualidade dos animais, ó, tá, essa aqui, ó, é que vocês não estão vendo, gente, a pequenina que nunca veio aqui na live, só a Clarinha, a pequenina que nunca veio na live tá aqui, ó. Vou até fotografar e depois colocar lá no meu Instagram. Então, o que eu falei? Eu falei, que ela é gata preta, é difícil dela aparecer, vai gata. Veio aqui. Sim, eles têm alma, sim, eles têm espírito, sim, eles são alma, sim, eles são espíritos, têm mais ou menos consciência. Por exemplo, o porco, ele tem a inteligência de uma criança, equivale à inteligência de uma criança de 4 anos. Então, ele sabe o que está acontecendo com ele. Ele sabe as coisas que acontecem com ele. Ele sente, tá? Ele tem emoção. Os animais todos têm emoção. O Marcel Benedetti, que é esse autor que eu para começar os nossos estudos aqui, que eu acho que é isso que é legal a gente fazer em grupo, o Marcel Benedetti, que é esse autor, ele vai falar dos grupos espirituais de acordo com a espécie, tá? Tem esse livro, mas também tem aquele livro Todos os Animais Merecem o Céu, que eu acho que foi o primeiro dele. E ele era veterinário, ele já se foi, ele já está na espiritualidade, com certeza trabalhando lá em cima,
com a espiritualidade. E ele fala que dependendo da espécie, por exemplo, o inseto. Os insetos, eles formam grupos que são tratados pela espiritualidade, um grande grupo. Porque imagina assim, cuidar da desencarnação de um inseto. Eles tratam isso em grupo. Complexo, né? Calma que eu posso explicar. Se ficar difícil aí, você me fala. Tá bom? Que é o seguinte. Pensa assim, sou eu, ser humano. Na hora que eu vou para a espiritualidade, vai ter se desencarne dessa roupinha, toda uma equipe espiritual age nesse momento. Sabia? Toda uma equipe espiritual age nesse momento para fazer essa separação minha, eu alma, eu espírito que sou, desse corpinho que estou usando nessa vida. 100% das vezes. Isso é a ordem divina. É assim que Deus age. Isso dentro dessa filosofia, tá? Que eu estou falando aqui espiritualista, tá? Então, isso tem uma certa complexidade ali do lado de lá. Imagina assim, por isso que eu estou começando dos insetos, por exemplo. Pensa nos insetos, são zilhões, é impossível, eu acho, saber o número de insetos que tem de uma mesma espécie, por exemplo, no planeta. Impossível, mosquito. Imagina aquele serzinho desse tamanhinho, que é de Deus, foi Deus que criou. Ah, ele pica, pois é, né? Também não entendo, gente, a gente não entende, a gente aceita. Como é que a espiritualidade tem mais inseto que espírito humano? Como é que vai cuidar? Eles cuidam em grupo. Juntar tudo de uma vez. Como é que é feito? Deus é que sabe, gente. Isso aqui é só uma... A gente está no começo desses estudos. A gente não tem todas... A gente tem mais pergunta que resposta. O que eu acho legal é que o Marcelo Benedetti trouxe já muitas perguntas e respostas para a gente. Tá? Algum entendimento. Isso dentro da nossa linguagem. Dentro daquilo do nosso modo de pensar. Estamos falando da nossa realidade, Brasil, né? Humanidade 2025. A humanidade sempre lidou com a espiritualidade dos animais. Não é novidade nenhuma. Olha o xamanismo aí, né? Lidando com os animais, os espíritos animais, que nos dão força, que nos orientam, que nos ensinam. Né? Olha lá, nos antigos egípcios, lá na África. A África, então, é o berço da humanidade em tudo, tanto geneticamente, fisicamente, como intelectualmente, espiritualmente, tudo, né? Então, lá eles já tinham esse conhecimento. Simbolicamente, eles colocavam ali até como regentes dos destinos das pessoas. Faziam essa mescla ali nas figuras, né? Pensa no deus Anubis, que é metade humano, metade animal. Não é que... Hoje a gente não pensa que é assim, mas a nossa ancestralidade aqui, ó, desse corpinho que nos feito, esse corpo aqui passou por todas as etapas de formação da Terra. Não é interessante? Nossa, é tanta coisa interessante que o Marcelo... Ah, o André Luiz também, tá? Quem não gosta aí, quem acha que não, lê direito André Luiz. Vai lá e lê direito. Mensageiros de Luz. Vai lá e relê Mensageiros de Luz. Vai lá e relê o Nosso Lar. Tá lá. Nosso Lar tá lá também. Inclusive tem um trecho do Nosso Lar que combina direitinho com o que o Marcelo Benedetti fala, tá? De espiritualidade dos animais. Combina mesmo. Tá? E eu tô falando sobre a espiritualidade dos animais enquanto não vem perguntas para o tarô aqui pelo WhatsApp, já com comprovante de pagamento, porque eu acho legal a gente conversar disso. Então, qual é esse trecho? Que eu de cor não tenho, mas quem souber escreve aí para mim, ou aqui no chat, ou na gravação que vai ficar. Porque eu não lembro mesmo, tá, gente? Eu com esses números não sou boa. A página tal, não lembro. Capítulo tal, não lembro. Eu sei porque eu li. E a gente lida, na hora de lidar na apometria para os animais, na hora de lidar com o reiki, na hora de lidar com o passe, a gente lida com isso, com essas situações. Então, assim, lá no Nosso Lar, tem um momento, mais para o final do livro, tá? Mais para o final da história. Lembra quando o André Luiz chega à casa da sua
Ele está em espírito, porque nós todos somos espíritos, mas ele está em espírito depois de muito trabalhar lá na colônia, de aprender. O pessoal fala assim para ele, ó, você tem a chance dessa vez de fazer uma visitinha lá na Terra. Ó, vou te deixar aqui. E ele vai lá visitar em espírito a casa da viúva dele, né? Da ex-esposa, né, gente? Vamos combinar que é ex-esposa? Ah, já foi. A vida que separou. Até a morte o separa. E a morte separou. Ah, até a morte separa e a morte separou. Esse que é o perrengue que ele vai passar. De ele entender isso. Ai, que linda figurinha que eu ganhei. Obrigada. Adorei essa figurinha do coração com a onda, gente. Amei essa figurinha. Adorei. Obrigada. Que figurinha bonitinha. Então, chegando lá, ele passa pelo perrengue emocional que ele tinha que passar, a dúvida, o egoísmo, ele tem aquela recaída de egoísmo, ele tem aquela recaída do orgulho, da prepotência, de tudo isso, que ele já tinha esses vícios emocionais, e lá ele tem a recaída e lá ele tem a sacada. Puxa, mas também ele passou tanto tempo lá aprendendo, ralando no nosso lar, pra quê? Pra ver se aprendia alguma coisa, parece que ele aprendeu. Aí ele falou, pediu arrego. Pronto, falei. Ah, não é assim. Vai ler. E eu falo do jeito que eu quiser. Tô no meu canal. Pediu arrego, sim, porque eu também já pedi arrego, não sou besta. Olhei e falei, Deus Pai, me ajuda, porque nessa hora eu não posso sozinha. Manda ajuda aqui pra mim, porque eu não posso sozinha. O André Luiz fez isso. Manda ajuda aqui que eu não posso sozinho, não. E assim aconteceu. Assim ele pediu ajuda, assim ele recebeu ajuda. Os guias dele, não lembro quem, tá? Por isso que vocês têm que escrever aí e me ajudar. Os guias dele vão lá e ajudam ele lá na casa da ex-esposa, porque ela já está casada, vivendo a vida, recomeçando a vida dela. Tá? E aí, quando a espiritualidade vai ajudar, o atual marido da ex-esposa dele estava muito doente. O que a espiritualidade fala? Vamos colocar aqui nessa água que está do lado da cama dele, graças à oração, ao pedido de ajuda do André Luiz, aquele senhor lá recebeu essa intercessão divina. Você vê como a oração tem poder. E a espiritualidade, vamos colocar um remedinho espiritual lá, um remedinho. Que remedinho? Baseado na energia das plantas que estão ao redor. Mas tinha planta que não estava ao redor, tinha energia que não estava lá, eles vão pedir ajuda. E pega essa parte do André Luiz para ler, do nosso lar. É muito interessante. É que eu só tenho uma lá. E eu tô fazendo aqui, gente, eu não peguei esse trecho porque eu não pensei que eu ia falar desse trecho. Eu tô só batendo papo aqui. Mas nos vídeos que eu quero fazer, eu quero incluir esse tipo de informação que eu quero incluir nos vídeos. Que eu vou incluir nos vídeos. Por isso vocês têm que se inscrever aqui, porque depois, ó, para acompanhar só se inscrevendo. Tá bom? Deixa o like. Quem aparece para ajudar? Nem o André Luiz entendeu. Ainda que ele conseguiu enxergar, significa que ele já estava bem encaminhado, senão ele não enxergava não. Tá? Não enxergava. Ele vê um ser vindo para ajudar, e esse ser ele não sabia dizer de que espécie que era. Se era um ser... que ser era aquele? Não era um ser humano, simplesmente. Gente, olha... Não era simplesmente um ser humano, era um ser que parecia ali um misto de espécies. Eu fiquei surpresa porque a minha gatinha, gente, uma outra gatinha que nunca aparece, ela tá aqui. Você veio me ajudar, filha? Vou até deixar aqui. Será que ela aparece? Vem ajudar. É um ser interespécies. Parecia uma mistura de espécies. Que ele veio ajudar o quê? Indo buscar o plasma, né? A energia certa de cada planta para ali o guia lá, o mestre, fazer o remédio para então colocar na água do atual marido da ex-esposa do André Luiz. Ai, que complicado. Do senhor que precisava de ajuda. Tá bom? Então, esse ser, o Marcel, esse tipo de ser, não aquele ser que vai saber que ser que é aquele, nem o André Luiz entendeu? Imagina. Esse tipo de ser, o Marcel Benedetti, ele explica, tá? O que acontece. E eu vou trazer essas informações, eu vou trazer nos próximos vídeos para vocês e nas próximas lives.
Então, cada dia eu vou trazer um pouquinho diferente, porque é muita informação, gente, é muita informação. E eu acho que é interessante porque isso está dentro da nossa linguagem espiritualista, nossa linguagem que acredita na encarnação, que acredita na espiritualidade, que acredita que os animais, sim, têm espíritos, eles são espíritos. Eles são inteligentes. Dependendo da espécie, mais ou menos. Dependendo da espécie, não tem aquela senciência. É um princípio de vida, é um princípio ativo ali acontecendo. É um princípio ativo. É um princípio de vida, um princípio inteligente. Era essa palavra que ele usa. Princípio inteligente. É um princípio inteligente, né? Que existe. Por isso que eu me tornei vegana por causa do sofrimento dos animais. Por compreender que eu estava causando esse sofrimento, as espécies todas que eu consumia de algum jeito. Já era vegetariana antes? Eu sou vegetariana. Eu fui vegetariana mais ou menos desde os anos 2000? Por aí? Ou antes? Não. Desde 96 eu comecei a deixar de comer alguns animais. Olha só, eu falava, olha isso, quando eu falo, pra mim é muito difícil falar isso, comia animal não é comida, gente, animal é ser. Eles têm espírito, eles têm alma, eles pensam, eles são espírito, eles são alma, eles pensam, eles sentem. Tá? O porco tem inteligência de uma criança de 4 anos. Eu vou xeretar, é que o artigo vai ser difícil de achar, porque eu lembro que eu vi numa matéria de TV, meu Deus, não sei quantos anos, essa publicação ou alguma pesquisa da Organização Mundial da Saúde falando sobre os porcos, por exemplo. Tá? Então, eu vou trazer tudo isso para vocês nos próximos vídeos, nas próximas lives, com certeza. Se alguém tiver alguma sugestão de tema sobre animais, me fala, porque eu estou aqui conversando enquanto eu espero perguntas sobre a espiritualidade em geral, aí a gente vai batendo papo sobre a pergunta, ou a live aqui é sobre perguntas e respostas, que eu estou respondendo a perguntas para vocês aqui pelo WhatsApp, que é esse mesmo Pix aqui, 11 97625 1768, ou se está fora do país. Agora, depois que eu acabar a live, eu não consegui fazer a pergunta na live, como é que eu faço? Que coisa. Então, na descrição aqui da gravação, tudo que é a descrição dos vídeos aqui, tem o jeito de fazer pergunta também. Você pode fazer pergunta mandando a sua pergunta pelo WhatsApp. Aí, pergunta objetiva, tá? É uma pergunta, é um valor. Uma pergunta, R$18. 2 perguntas, 34. 3 perguntas, 54. Então, assim, a pergunta objetiva e coesa é assim. Eu quero fazer uma pergunta. Aí a pessoa escreve um textão. E aí, ali naquele texto, tem 5 perguntas diferentes, tem 2 perguntas diferentes, tem 3 perguntas diferentes. Não, aí eu vou tomar liberdade. Se você me mandar o Pix só de uma, eu vou tomar a liberdade de responder uma. Tá bom? Porque o combinado é esse. Só que quando eu faço a leitura aqui da cartada, eu mando para vocês junto, além do áudio, que eu vou ler, eu vou abrindo aqui a carta e eu vou gravando o áudio. Vou mandar essa gravação desse áudio, eu vou mandar uma foto da cartada para você ver que eu tirei. Geralmente, eu mando também, igual eu faço aqui na live, uma sugestão que vem pela intuição, né? Que é mais adequada a você, ou de um banho de ervas, ou de um exercício energético, um exercício aí terapêutico, terapêutico não de terapia, tá? Mas nesse sentido energético, de harmonização, uma vela para acender, sempre vem alguma recomendação. Então eu mando um kitzinho bacana aí para vocês. Uma pergunta é R$18, 2 perguntas 34, 3 perguntas 54. Se for dólar ou euro, eu tenho a Wise, que é ou $4 ou euros, ou $7 ou euros, ou $10 ou euros, que é o que eu tenho por enquanto a Wise. Agora, não, ali eu quero ficar 1 hora conversando, eu quero assim, uma leitura. Então a gente faz uma chamada de vídeo, eu fico 1 hora com você. Você pode fazer até 9 perguntas.
Dentro da minha experiência, 6 perguntas já são bem suficientes, mas eu dou mais ainda. Vamos fazer 9, que é para esmiuçar bem a sua questão. A gente faz uma chamada de vídeo aqui, ó, e a gente fica 1 hora conversando sobre a sua temática. Esse aí é R$150, é chamado de vídeo fora da, nada a ver com o live, tá? Aqui é individual, no privado, tá? É R$150, ou em euro, que eu esqueci, é 40, deixa eu olhar aqui, 28 euros ou $28. Mas eu preciso que mande a comprovação do pagamento, tá? Primeiro, senão eu não tenho como confirmar agendamento, tudo é assim. E, vai dar o calote. Não vou dar o calote, porque eu tô na internet, meu Deus do céu, se eu der o calote eu vou ficar conhecida... Nem comecei a internet, já vou ficar conhecida na internet como caloteira, meu Deus. Ai, Jesus, ai que medo, tá? Cláudia, inclusive o coração do porquinho é muito semelhante ao do homem. Incrível, exatamente. Cláudia, perfeito, exatamente. Inclusive o coração, até tem uma coisa de transplante, uma coisa que os médicos usam, né, para humanos, usando o coração do porco, não é de tão semelhante. Gente, assim, eu tô falando da espiritualidade. Claro que eu sei que cada pessoa tem aí um modo de ver, claro que eu sei que cada pessoa tem uma filosofia. Tem gente que acredita, que não acredita, tem gente que fala, mas eu não vou deixar de comer carne, não vou deixar de comer animal não tem sentimento, animal não pensa, animal é objeto, animal isso e aquilo, eu sei de tudo isso. Eu vou falar, mesmo assim, oi Sofia, obrigada que você se inscreveu, muito obrigada mesmo, nossa, isso me ajuda tanto, e ajuda outras pessoas, sabia? Obrigada, viu, Sofia? Porque isso que eu tô falando, eu sei que vai tocar pessoas, porque a gente fica muito angustiado. Tanto de saber as nossas questões, então eu preciso saber do tarô. O tarô traz... Você sabe que eu já reparei isso? Do tarô? Sabe quando a gente estava na escola, a professora dizia assim, olha, gente, preste atenção na pergunta do coleguinha, porque a dúvida de um pode ser a dúvida dos outros. É assim, né? A dúvida de um pode ser a dúvida do outro. De repente eu estou lendo o tarô para uma pessoa, mas você chegou naquela hora. Será que não tem alguma coisa ali, alguma recomendação, alguma fala que não vai te ajudar? Será? Pode ser, né? E aí, como eu quero falar, hoje eu estou falando bastante da espiritualidade dos animais, eu também vejo isso. Que a gente fica muito angustiada com os nossos seres. A gente primeiro se angustia com os nossos seres da nossa casa, né? Nosso cachorro, nosso gatinho, nosso passarinho, o jabuti, etc., não é isso? Mas e se a gente começar a pensar que todos... tem até esse autor que eu já mostrei algumas vezes, hoje eu vou mostrar de novo, que hoje eu acho que eu vou me dedicar mais à fala dele, que é muita coisa. O Marcel Benedetti, o primeiro livro dele dizia assim, o título, Todos os animais merecem o céu. Não é incrível essa frase? Todos os animais merecem o céu. Quem sou eu para dizer o que Deus faz ou deixa de fazer? Eu não sou nada, nem não sou louca, não sou doida, mas na minha fé, na minha crença, eu acredito que Deus criou tudo e todos. Não é isso? Será que ele criaria alguém para a eterna desgraça? Será? Será que faz sentido isso? Cláudia, eu sou espírita Leli, Marcel Benedetti, André Luiz, realmente nossa visão muda. Não muda, Cláudia? Muda mesmo, tô até esticando aqui o dedinho, que tem essa ser que nunca aparece, que vocês não estão... Ela tá fora da área da câmera. Essa ser. A pequenina e a minha gatinha, a preta da sorte, ela veio aqui aparecer, Ai, minha filha, só porque eu tô falando da espiritualidade dos animais. Aí eu comecei a falar, veio o cachorrinho, que quase nunca vem. Né, filha? Perdi até o foco, só pra fazer um cafuné em você, minha bebê. Vou mostrar, vou ver se eu consigo mostrar. Ela deixa, né, que gato é assim. Vossa Majestade, a gata tem que deixar eu encostar nela pra mostrar. Vem cá, filha, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá mostrar a mamãe. Não quer mostrar a mamãe, não vou forçar. Pronto, gato eu não forço nunca. Tá? Então é isso, a nossa visão muda. Todos os animais merecem o céu, é o nome do livro dele, eu acho que é isso mesmo. Então, tem no André, depois sabe outra passagem do André Luiz que tem, falando de espiritualidade? Tem um monte, gente, um monte.
Um monte. Quando ele tá no... Ele passa pelo umbral, ele vê animais. Tá? Várias espécies, vários tipos, que os animais estão lá cumprindo um trabalho, cumprindo uma função. Não é que eles estão lá sofrendo, eles estão lá cumprindo uma função. Qual é essa função? Deus é que sabe, mas eles estão lá a trabalho. Também tem isso. Mensageiros, eu falei do mensageiros de luz. Qual que era o trecho mesmo que ele fala? Da questão animal. Tem um trecho que mensageiros de... na gestação humana. O André Luiz fala ele vai descrever ele descreve uma gestação conturbada e uma gestação harmônica. Tá? Isso não tem a ver com o proceder, simplesmente, que ali tem um contexto dos anos 40, sei lá, anos 50, é o livro? Tem um contexto lá mais até machista da época, assim. O livro foi escrito naquela época, gente, paciência. Mas em termos emocionais, tá? Isso que é o mais importante, sempre em termos emocionais, daquela gestação conturbada emocionalmente e a gestação harmoniosa emocionalmente. Nesse sentido que eu acho que vale a pena a gente interpretar. Então, quando ele vai descrever a parte da gestação, é muito interessante como ele vai mostrando a semelhança da formação do embrião até se tornar um feto. E ali ele fala que ali existe todo um registro da evolução material mesmo desse corpo ao longo da existência, sabe? Entre a parte aquática, répteis, formas anfíbias, sabe? Esse tipo de evolução das espécies, tudo acontecendo ali, ele vai fazendo comparativo com esse embrião. Aliás, quando é muito interessante, o embrião mesmo, o pessoal fica mostrando foto por aí na internet como se fosse um bebezão já todo formado. Não é assim embrião não, tá? Pesquisa direito. Ali quando tem a concepção mesmo, o comecinho parece uma plantinha, parece uns fiozinhos. Durante várias semanas, são vários dias e semanas, são só uns fiozinhos, parece uma plantinha, não tem forma humana. Zero, a forma humana demora para aparecer, demora bastante, tá? No começo da gestação. É interessante. E é interessante como ele vai ligando essa parte com a evolução das espécies. É como se o nosso corpo, lembra que ele fala isso, é como se o nosso corpo fizesse relembrar a nossa origem nessa terra, a nossa origem de espécie nessa terra. Acho que isso é para trazer seria para marcar aí no nosso inconsciente um pouco de humildade em relação às espécies, né? Pena que não está dando certo. O livro dos espíritos ganharam um capítulo especial, exatamente. Tem ali um capítulo do livro dos espíritos também. Sempre lembrando, com certeza, por isso que eu falei, olha, isso dentro dos nossos conhecimentos, agora, 2025, estou me localizando aqui no Brasil, assim, assado, por quê? O livro dos espíritos é um livro do século XIX, escrito ali por um punhado de franceses. Então tem aquela realidade, eles têm, com certeza, tiveram conhecimento, todas as pessoas que compuseram, porque o Allan Kardec, ele organizou o certo. Hoje em dia, em termos de direito autoral, sabia disso? Ai, eu vou falar polêmica. Em termos de direito autoral, teria o nome dele assim, ó, Organização Allan Kardec. Aí teria um monte de nome, zilhões de outros nomes ali que ajudaram a escrever, porque eram psicografias que ele coletou em vários lugares diferentes. E aí cada pessoa ali, hoje em dia, teria o nome. Quem foi a médium fulana de tal. Quem foi o médium fulano de tal. Mas a gente não tem os créditos de todas essas pessoas. A gente tem o dele, que foi o compilador. E eu estou falando dos termos, é o decodificador. Tudo bem, eu estou falando de direito autoral. Estou falando de editoração. Tá bom? E ali, por que eu estou falando isso? Porque é um livro do século XIX. Então tem informações ali que combinam com a mentalidade do século XIX. Quem está escrevendo é ser humano, né, gente? Então, a gente é um filtro dessas informações. Então, temos a limitação nossa própria, como médiums. Até o Chico Xavier,
Não é? Quem sabe, a Cláudia vai saber se eu estou mentindo ou não. Ele mesmo não fala ali na biografia, lembra? Na biografia dele, que ele fala que quando ele foi escrever O Nosso Lar, chegou um ponto que ele empacava o serviço do coitado André Luiz, o serviço do coitado dos guias, porque ele não compreendia aquilo que estava sendo mostrado para ele, então ele tinha que escrever. E aí ele ficava tão... Ele empacava na hora de descrever como era a colônia, né? O Nosso Lar, a colônia em si. Ele não dá para entender, porque o homem era um cidadão que tinha só o ensino primário no interior de Minas Gerais no começo do século XX. Aí o cara tá falando de ônibus aéreo. Como assim? Ele nunca nem mal tinha visto ônibus comum, tinha visto bonde. Você tá falando de ônibus, trem aéreo. Aéreo mesmo, funcionando só, sei lá, que jeito que funciona lá. Voando. Não entendia nada. O que eles tiveram que fazer? Tiveram que pegar conscientemente, mas ele era ele, né, gente? Dá licença também, era o Chico Xavier. Pegou o Chico Xavier, fez uma viagem astral com ele, consciente, até o Nosso Lar, para ele ver com os olhos dele e ver se entendia um pouco. Parava de atrapalhar. Não é? Não foi isso? Foi isso. E aí ele viu, é isso, nossa. Aí ele começou a facilitar um pouco o serviço, né? Então nós temos a nossa limitação. Mas ele tinha o quê? Ele tinha a humildade do aprendizado, ele tinha a benevolência, por isso que ele conseguiu. Ai, que maravilha. Tá? Pessoa iluminada, não é assim igual pisca-pisca, igual nós. Aquele pisca-pisca de Natal que vai e falta. Pisca, pisca. Aí falta uma lampadinha, queima uma lampadinha. Eu vou usar assim mesmo. Não é igual, né? Ai, meu Deus, eu esqueci de olhar para ver se tinha mais perguntas aqui no WhatsApp. Ó, gente. Ai. Chico, Cláudia. Sim, tem uma história que Chico avisava as formigas comendo as roseiras dele. Ele avisou, mudem de lugar porque amanhã eu vou tirar vocês na marra. Exatamente, ele fez isso. Exatamente, ele fez com certeza uma conexão mental, tanto com as formigas quanto com o grupo, porque e combina, você vê como combina as coisas, que ele está falando com as formiguinhas, então nesse sentido ele indicou que, olha, elas têm algum nível de inteligência, algum nível de compreensão. Elas não escrevem filosofia, eu estou falando de compreensão de inteligência, então ele indicou dessa maneira que sim, aquela espécie já tem algum nível de inteligência. E por uma atitude uma atitude de respeito a essa espiritualidade, ele falou, eu não quero matar vocês, eu não quero tirar vocês, mas vocês saiam por própria vontade, porque eu tenho que manter também a minha própria existência e a conservação do que eu tenho aqui. Isso sabia? Não, ele não era vegano, né? Mas assim, isso é a atitude vegana é essa, sabia? Essa é a atitude vegana? Evitar ao máximo o sofrimento, não só o arrastar para cima, mas o sofrimento animal dentro das suas possibilidades. É isso, dentro das suas possibilidades. Da sua necessidade de vida, não pode também se sobrepor a outro mais. Se chegar um momento que é mais importante, ter que ter aquele sacrifício por algum motivo, é o limite máximo. Então, essa é a escolha, é o limite, dentro das suas possibilidades, do seu momento. Exemplo. Então, eu estou aqui em São Paulo. Gente, humildemente, eu sou uma pessoa comum, né? Sou uma pessoa aqui comum, tenho a minha vidinha. Não me falta nada, mas também não posso comprar uma agulha a mais esse mês. Não posso nada. Tenho o meu conforto, tenho uma vida confortável, razoavelmente segura, quase segura. Mas eu estou em São Paulo. Para mim é difícil conseguir me alimentar com plantas, vegetais, tem vários produtos, qualquer mercado hoje em dia que eu vou, eu tenho acesso, tenho conhecimento,
tenho a internet, eu tenho livros, tenho Instagram, eu consigo informações, tudo isso eu consigo. Mas e aquela pessoa que está em uma cidade onde a única coisa, uma situação de vida, onde a única coisa que ela tem que comer é a raiz de umbu. E ela tem que se vestir com uma roupa de couro, senão ela não consegue sobreviver onde ela vive. Gente, é o limite. Vacina. Eu vou tomar vacina sim. Com certeza. Viva o SUS. Tenho, ó, tá vendo? Ó, tá cheio tá bonitinha minha cartelinha de vacina, mas eu sei do sacrifício animal que foi feito para se alcançar as vacinas. Mas, entendeu o limite? Isso o que é a atitude vegana. Então, eu não vou matar animais. Eu não sei se eu posso falar essa palavra no YouTube. Não vou fazer arrastar para cima dos animais para me alimentar, porque para mim animal não é alimento. Eles têm espírito, eles têm alma, eles têm consciência, eles têm emoção. Tá? Mas, ao mesmo tempo, se eu não me vacinar, eu não vou correr um risco seríssimo a mim e a toda a coletividade aonde eu caminho. Então, sim, gente, infelizmente, a verdade é essa. Tá? Então, sim, eu até gostei dos vídeos que o Flávio Justi está fazendo ali, ó. Verdades veganas hipocrisias veganas. Você é vegano, mas toma vacina. É uma polêmica interessante. Eu gosto. Olha, meus amores, eu acho que por enquanto não virão mais perguntas pelo WhatsApp, mas eu já deixei aqui a minha divulgação. Eu agradeço muito a quem se inscreveu. Vou continuar a falar sim sobre a espiritualidade dos animais. Então, quem puder aí, quem quiser se inscrever, se inscreva no canal para acompanhar as próximas lives, onde eu vou continuar esse assunto e outros assuntos também. Vou fazer vídeos a respeito específicos. Se Deus quiser, eu vou. Se der tempo. Deus quer. Será que Deus quer? Eu acho que sim. Não vou dizer por aí que Deus quer. Não sou louca, mas na minha opinião, eu quero, vai. E vou pedir a Deus que me dê forças e tempo e organização para conseguir fazer esses vídeos sobre a apometria, sobre reiki, sobre animais e tudo isso. Muito obrigada. Agradeço a todo mundo que apareceu aqui. Agradeço a todo mundo que deixou o like. Se inscreva. Deixa aqui já comentários e perguntas também quando ficar gravado sobre temas da espiritualidade, sugestões. A Cláudia que sabe tudo aí, ó. Depois se quiser falar os capítulos ali para o pessoal achar. Do que eu falei, do André Luiz, etc. Eu agradeço a ajuda, porque eu não vou ter tempo de fazer. E, gente, Deus abençoe vocês, com muita luz, muito amor. Quem quiser ler tarô comigo, vê aí na descrição do vídeo como é que faz, que vai ser maravilhoso. Axé. Ai, adorei as figurinhas, isso mesmo. Todos os animais merecem o céu. Exatamente, Cláudia. Todos eles. Adorei as figurinhas. Eu que agradeço, viu? Agradeço, Cláudia. Agradeço a Sofia que se inscreveu. Agradeço a Josi, a Kátia e todo mundo que já passou pela live, que já foi embora do mesmo jeito. Bênçãos para vocês. Tchau.